Fala, meuzinhos e minhazinhos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blight. E hoje vou também apresentando aqui pra vocês, vão estar começando a série no PXGzão, um guia de iniciante para iniciantes, jornada Ciavel. Então vem comigo que tem muita coisa legal para ensinar para vocês nesse vídeo. Então vai ser uma jornada de evolução e crescimento minha e com vocês também. Então convido todos a participarem, Deus abençoe todos vocês. Obrigado a todo mundo que tá aqui já de antemão e todos que vão chegar através dessa série. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, vai ser um prazer imenso ter vocês aqui, tá? Antes de começar definitivamente o nosso episódio mostrando do zero aí a série, eu quero falar algumas coisinhas para vocês e ensinar algumas coisinhas aqui também, tá, pessoal? O intuito dessa série é ensinar os iniciantes, é ensinar pessoas e eu também fazer uma jornada do 0 ao 600 com o meu personagem. O que me fez criar essa série, ter essa ideia de trazer essa série pra vocês, galera, foi porque eu pesquisava muitos vídeos e eu via que os vídeos estavam muito desatualizados e também que nenhum deles realmente trazia a visão de um iniciante para outros iniciantes, para outras pessoas novas que não têm conhecimento nenhum do jogo, que realmente caíram de paraquedas, ouviram um vídeo no YouTube aleatório ali do nada e como é que quiseram jogar. Então eu realmente não via que as pessoas ensinavam de forma fácil e simples o que realmente era necessário e realmente a dificuldade da caminhada do level 0 ao 150, por exemplo, que é quando a gente sai de canto e vai para Outland. Então eu realmente quero trazer essa série da forma mais diferente possível e que abranja o máximo de conhecimento possível para todo iniciante poder usar ela como base e assim começar a sua jornada aqui na Pokéx Games, né, no PXG. Então essa é a minha ideia, isso que me fez trazer essa visão. Eu já tenho uma conta um pouquinho mais forte, né, level 280, que eu comecei a jogar com meu irmão, que hoje já tá 400 e tanto, e eu jogo com alguns amigos também. Então isso me fez ter essa visão, ter um pouco de conhecimento que eu adquiri ao longo do game. Lógico que não adquiri tudo, falta muita coisa, tenho que aprender muita coisa ainda. Então eu queria essa ajuda de vocês também ao longo dessa série. Então, realmente eu tenho que ir evoluindo e eu quero evoluir com vocês e trazer a minha visão para vocês, crescer com vocês e ter essa forma com vocês. Eu também faço um canal de GLA, esse canal meu é de GLA, agora eu tô começando a introduzir o PXG também. Para quem curte, para quem gosta do GLA, recomendo, vale a pena, porque os dois jogos são da mesma empresa, que é da Angel Games, que também é dona do Dracantos, que vai estar saindo no ano que vem. Então para quem não sabia dessa informação, tá aí. Eu também não sabia, eu fui descobrir mais recentemente. Então, para caso você se interesse por GLA, dá uma olhadinha, também faço isso aí para iniciantes lá, faço bastante coisa, bastante conteúdo para rapaziada. E eu quero trazer isso aqui pro PXG também, introduzir novas pessoas, trazer novas pessoas, uma nova comunidade e crescer com vocês juntamente. Então, esse é o intuito dessa série, galera. Essa série de um iniciante realmente para outros iniciantes, crescer com vocês, trazer essa ideia, trazer essa visão do que é necessário, do que não é, mostrar coisas simples que para talvez pessoas não podem não ser simples, por exemplo, coisas que para mim não eram simples e para muitas pessoas porque eu vejo que, tipo assim, muitos level 600 têm a visão deles, mas eles não têm a visão realmente de um iniciante, a visão de quem acabou de começar, porque eles estão muito tempo já level alto, então eles não entendem 100% o que tá lá no level baixo, por exemplo, tá? Então essa visão para mim é uma coisa muito importante e esse foi o intuito realmente de eu trazer essa série para vocês. Então eu quero que vocês cresçam comigo, quero que vocês venham comigo nessa jornada, tá bom? Quero mostrar alguma coisa, quero falar as ideias e tudo mais. E eu decidi no início fazer o início mais iniciante possível, realmente mesmo. Eu decidi seguir o caminho das quests iniciais para aquele pessoa que está começando agora realmente aprender como fazer as quests, entender como funciona o jogo, entender como que funciona capturar o Pokémon, entender como que anda no jogo, que você tem a possibilidade de andar com WSD, andar com a setinha do mouse, ou andar com a WSD, com a seta do teclado, né? E também com o mouse, o botão esquerdo do mouse é possível você andar. E a pessoa também entender que para interagir, muita gente não sabe, é possível interagir com a tecla T do seu teclado, você pode interagir com os NPCs, com com coisas de quest também, com objetos. Então essa é uma coisa, eu quero falar desse tipo de curiosidade, essas coisas simples, mas que para muita gente pode ser que ache dificuldade de entender. Então eu quero trazer uma coisa legal, fácil de entendimento, para que todo mundo esteja perto aqui, para que todo mundo seja de frente aqui, se ajudando, tirando dúvidas, eu ajudando vocês e vocês me ajudando também nessa jornada. Então eu quero que seja algo bem legal, algo bem interessante também. Queria também falar ao longo dessa série tudo que eu puder em relação às configurações que eu acho legal, que eu acho dinâmica, né? Interessante e diferente de fazer, até engraçada, podemos dizer assim. Então, seja muito bem-vindo aqui. Essa série, o intuito vai ser ensinar vocês e também eu aprender, ao mesmo tempo ser ensinado, podemos dizer assim. Eu quero ser o professor de vocês e que vocês também sejam meus professores e eu quero que você seja meu aluno e eu ser o aluno de vocês também. Porque aqui é uma troca mútua, vocês me ajudam e eu ajudo vocês e assim vai, e é assim que eu acho legal e eu acho que fica bem diferente das que já existem aí no YouTube, tá? Eu quero ensinar cada detalhe, aquele detalhezinho que ninguém fala, esse eu quero estar falando, porque realmente eu acho bem interessante. Como eu disse, acho que vai ser bem legal, então espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem. Vai ser um prazer imenso ter todos vocês aqui. Eu quero, como disse, fazer um tutorial e ao mesmo tempo uma história, uma jornada juntamente com vocês, tá, rapaziada? Então, vou estar dando algumas dicas aqui iniciais. Também comigo, vou estar mostrando tudo pra vocês aqui antes da gente começar realmente
a série em si, eu vou estar fazendo um mini tutorial aqui de algumas coisinhas que eu acho que pode ajudar muito você que está começando agora, que não joga Tibia, não veio de outro jogo e simplesmente caiu de paraquedas no MMORPG Pokédex Games, né, que é o PXG, nosso querido PXGzão. Também como no Blight, que eu tenho muita coisa para ensinar vocês. Vamos fazer esse tutorial rapidinho e aí sim começar o episódio. Caso você não queira ver essas partes de tutorial e quer pular logo para gameplay, para parte do vídeo em si, vai estar na barra marcação de todos os tempos aí também, para você ficar à vontade, para você entender como que funciona o vídeo. Então, sinta-se à vontade para pular ou assistir tudo que é o que eu quero, para vocês crescerem comigo e virem nessa jornada. Deus abençoe a todos vocês, também comigo, que agora tem muita coisa para ensinar. Então, pessoal, vou estar mostrando aqui rapidinho uma coisa que vai ajudar bastante vocês. Então, bora que bora, tá? Como eu disse, há 3 formas de andar, né? Vou estar fazendo um tutorialzinho aqui rapidinho, alguma coisa que eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Há 3 formas possíveis de andar no jogo. A primeira é com o mouse, você pode clicar com o botão esquerdo do mouse em algum lugar que estiver andando. Por exemplo, eu quero andar aqui pra frente, eu clico no mapa, tá vendo minha setinha aqui, ó. Lá pra frente, nosso personagem vai andando. Há também como a gente andar na setinha do teclado, que é uma forma mais voltada pra galera do Tibia, é uma forma mais antiga. E dá também pra gente andar na WSD. Então temos essas 3 formas de se locomover no jogo. E se a gente clicar A e S, por exemplo, a gente dá uma diagonal pra baixo, SD diagonal pra direita, WD diagonal pra cima e WA diagonal pra esquerda pra cima, tá bem? Então tem essas formas, e na setinha, se você juntar 2 setinhas ao mesmo tempo, tem como dar diagonais também. Então é bem interessante aí e auxilia bastante isso a vocês, tá? Então essas foi em relação à movimentação, é muito importante que vocês saibam desse tipo dessa movimentação, né? Para que haja aí uma melhor fluidez aí quando vocês estiverem andando e vocês andarem de uma forma que você se sinta mais à vontade, tá? Vocês podem usar qualquer uma das 3, eu recomendo mais o teclado, né, em relação ao WSD, mas se vocês puderem, quem gosta de andar no mouse, dá para andar também. Não recomendo muito, que é bem travado, mas tem essa opção também. Tá, se a gente clicar nessa setinha aqui, provavelmente o de vocês já vai estar aparecendo. Aqui temos algumas opções bem interessantes. Aqui, para a gente sair do jogo, ou clicar Ctrl Q, a gente também pode perguntar se a gente quer sair do jogo. Aqui em engrenagem, ou clicando na letra O, abre essa interface aqui. Eu tenho um vídeo só para explicando melhor as configurações do PXG para vocês, né? Então quem quiser ver, dá uma olhada lá, vale muito a pena, muito legal mesmo, para deixar bem otimizado, bem legal. Eu informo tudo aqui, eu falo isso aqui tudo no vídeo, todas essas configurações, eu leio cada uma delas. Mas o que eu recomendo vocês mudarem agora, venham aqui em gráficos e desabilitem essa opção aqui, ó, intensidade do efeito do ambiente. Isso aqui vai tirar alguns efeitos de ambiente, como a água mexendo, alguns ambientes que eram para ficar escuros ficam claros. Então isso vai deixar o jogo mais fácil para vocês em algumas situações, vai ter favorecimento, tá? Mas eu recomendo testar, caso vocês queiram deixar ativo, vai por conta de vocês mesmo, aí vai do gosto. Eu prefiro desativar, porque por exemplo, andar na água com esse aqui ativado me dá um pouco de tontura, então eu não gosto muito. E para vocês que forem aí, por exemplo, do clã Natura mais para frente, pode ser que acabe atrapalhando para você que vai caçar muito Iago, então eu gosto de desativar essa opção, tá bom? Outra coisa, eu recomendo que venham aqui em atalhos, tá bom? E vocês vão vir aqui em jogabilidade e aqui em movimento, aqui vocês também podem mudar os botões para vocês andarem. Por exemplo, o meu eu deixo no WSD, mas dá para andar no numpad aí nos botões numéricos e aqui nas setinhas também. Mas caso vocês mudar, é só vir aqui e quiser mudar para alguma outra coisa, para você quiser jogar no controle, é possível. Demanda um pouco mais de trabalho, mas é possível, tá, rapaziada? Então aqui tem os botões do Pokémon, para vocês chamarem o Pokémon, recomendo mexer também. Eu deixo o meu, por exemplo, para chamar Q, e aqui o resto Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 5. E tem aqui a secundária, mas eu não uso isso aqui, eu só uso o primeiro, que é Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, e assim por diante, tá? E aqui agora a gente vai estar falando das barras de ações, tem como vocês mexerem por aqui, e tem como mexerem aqui embaixo diretamente, que eu vou estar falando com vocês. Mas antes, vou estar aqui mostrando para vocês algumas coisas interessantes. Aqui em cima, temos o calendário. Esse caderninho aqui, o registro de quest, o calendário é o próximo. O registro de quest, a gente clicar aqui nesse caderninho, vai abrir. Aqui vai mostrar todas as quests e as informações que a gente tem, o que os NPCs têm para falar com a gente, a descrição. Então aqui você pode rastrear também, clicando nesse botão aqui, vocês podem rastrear a quest. Então esse aqui vai ser uma coisa que vocês vão utilizar bastante futuramente. Aqui temos o calendário, aqui fala o que está tendo no jogo. Se você clicar aqui, eu falo todos os eventos ativos nessa bandeirinha. Aqui embaixo fala também a rotação semanal de dungeons, de dezenas de dimensional zones. E se você clicar aqui nesse presentinho, você pode pegar seu daily login todos os dias em um local seguro, geralmente no CP, né? Perto lá da enfermeira Joy ou no TC, em algum local assim, você pode pegar o seu login diário, então não esqueçam de pegar, tá bom? Aqui temos o caixa de mensagem, né? O Dragonite, aqui sempre quando você recebe alguma coisa ou o servidor vai falar de alguma atualização, eles mandam aqui. Aqui temos o sininho que você vai receber notificações de vender wits, captura pokémons e algumas outras coisas desse tipo. Aqui temos o social, aqui a gente vai poder ver algumas informações, tipo notícia do jogo, ranking, Pokémon. A gente pode ver com os Pokémons aqui, ó, que é muito legal, vocês podem ver onde fica todos os Pokémon Shinies que existem no jogo inteiro ou algum servidor específico. Por exemplo, se eu vim aqui no Indie, que é o servidor que eu jogo, por exemplo, no meu servidor tem 25 só Shiny Charizard, por exemplo, e 49 Mega X, e assim vai. Você pode ver muitas informações, você pode ver aqui em relação aos mundos e aos personagens das pessoas aqui também. Esse aqui eu estou usando para fazer o tutorial para vocês, tá bom?
E aqui você pode pesquisar o nome da pessoa, pode dar like no coração dela, ver as informações dos pokémons que ela usa também, tá? Essa aqui é a parte da comunidade. Aqui temos a guilda, você pode criar uma guilda no jogo, criar uma guilda, entrar em uma, ou olhar se você tem convites, por exemplo, também, tá? Aqui é a parte muito importante, que é o U, que é o gerenciamento de capturas. A gente pode ver todos os pokémons que a gente capturou. Se a gente clicar aqui, ó, ocultos que a gente já capturou. E aqui em fala em relação ao nível de dificuldade dele, se ele é iniciante, muito fácil, fácil. E temos que fazer sempre duas catches diárias de captura, porque isso facilita bem a nossa vida, tá bom? E aqui fala quantas pokébolas a gente já usou em cada pokémon. Aqui temos a party, a gente pode criar uma party ou entrar em uma party. A party aqui você pode ver o saque. Você pode vir aqui ver o que você olhou aqui em detalhes. Você pode ver o dano ou o saque, os seus drops também. Recargas aqui você vai ver recargas dos Pokémon dos seus aliados, caso você esteja em party. E aqui criar um novo grupo aqui, qualquer coisa também, tá bom? Aqui a gente vê o nosso perfil, a gente pode ver as informações de nível, profissão, quantos Pokémon já capturou de cada região e tudo mais. E bem legal, nossas insígnias. Aqui o foguinho é o Battle, que é essa parte aqui do lado que eu recomendo para vocês. Desativem o NPC, clique aqui, ó, para ocultar os NPCs, ocultem também, quer dizer, os jogadores ocultem os NPCs, deixem somente os inimigos, e eu recomendo ocultar os Pokémons do grupo também. E só, deixem só isso aqui aparecendo para vocês poderem ver só os Pokémons aí, uma dica que eu deixo. Aqui temos os amigos, né, aperta F, aqui vai aparecer os amigos de vocês. Aqui temos o nosso inventário, que é essa bagzinha que tá aqui. O mapa, que eu botei para aparecer na tecla M, mas vocês podem botar aí numa tecla que vocês quiserem. Caso vocês queiram trocar o botão do mapa de vocês, o padrão não é M, tá? Basta clicar letra O, atalhos, a gente vai vir aqui em interface, minimapa, e aqui vocês podem trocar o mapa de vocês. Eu botei M, como vocês podem ver, tá bom? E para finalizar, aqui tem a loja de gemas, você pode comprar alguns itens, comprar um dito shine, um dito normal, alguns boosts de profissões, skins do seu próprio VIP aí, roupas e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, bora aqui ensinar para vocês como que configura a barra de ações, que é muito importante e fundamental para a nossa gameplay rodar da forma mais dinâmica e mais de boa possível aí, tá? Tem como você configurar diretamente aqui nessa barra, basta clicar com o botão direito em cima aqui e mudar o atalho, adicionar algum item ou mudar as funções aqui, ou a gente pode ir aqui na engrenagemzinha, clicar aqui em vir atalho, vir em jogabilidade e depois vir aqui em barra de ações e mudar aqui manualmente de acordo com o que a gente quer, com cada slot e tudo mais, tá? Eu vou ensinar da forma mais fácil que eu uso também, que é aqui diretamente na barra aqui de baixo, tá? Vamos começar aqui pela nossa querida vara de pesca. A barra inteira vem como configuração padrão, rapaziada. Usar com mira, ou seja, o que é isso? Eu vou clicar aqui, ó, e vai aparecer essa mirazinha, como vocês podem ver no meu mapa. E essa mirazinha eu tenho que clicar ali primeiro, fazer a ação, né? E depois clicar no lugar que eu quero. Por exemplo, da vara de pesca eu teria que clicar a vara de pesca, aí vai aparecer a mira, aí sim eu clicar no lago, tá? Então eu gosto de fazer algumas alterações para ficar mais fácil, para ficar mais de boa, para a gente poder fazer nossas alterações, tá? A gente também pode criar perfis, a gente pode vir aqui ó, nessa barrinha lateral e clicar aqui ó, editar perfis. A gente pode adicionar um novo perfil, e vocês podem ver que eu tenho vários aqui, ó. Então é muito importante que vocês criem perfil, pelo menos 2. Criem o normal de vocês e um para NW que vocês vão usar futuramente aí, tá bom? Mas por agora vamos falar somente da função normal aí. Beleza? A primeira coisa que eu gosto de fazer é vir na vara de pescar, vir aqui com o botão direito, clico trocar para uso rápido, que ele vai ficar azulzinho em volta, e colocar aqui mudar atalho. Eu boto no meu mouse, que é o botão que eu gosto e fica mais fácil para mim usar. E vocês vão ver que vai ficar azulzinho e vai ficar X2 ali, ó. Eu só clicando no botão do meu mouse, você vai ver que vai começar a rodar ali, tá? Então vamos lá. Como eu disse, o cinzinha é que tá uso com mira e temos 3 opções: uso rápido, uso em si mesmo e uso no seu Pokémon. Vou estar mostrando tudo para vocês. O primeiro slot eu sempre gosto de jogar as Pokébolas. E nas Pokébolas eu gosto de usar o uso rápido, que aí eu clico o botão e já sai automaticamente a Pokébola. Eu não tenho que mirar mais uma vez com aquela mirinha que aparece, tá? Vocês podem ver que eu tô clicando, já tá rolando lá, ó. Aqui não tem nenhum Pokémon para me jogar, mas basicamente é assim. Eu vou ver se tem algum... Eu tenho um Odd aqui pra gente derrotar. Vamos derrotar esse Odd aqui. E vocês vão poder ver, ó. Tá vendo aqui, ó? A Pokébola tá aqui. E eu vou apertar o F1 e já vai ser jogado automaticamente nele, sem vidas nem nada. Então, muito bom. E isso ajuda bastante a vida mesmo, rapaziada. Beleza? Então, vamos continuar nossas configurações aqui. Por F2, por exemplo, eu gosto de deixar o meu Revive, que é o que a gente usa para reviver os nossos Pokémons caso eles sejam abatidos durante a batalha, para assim precisar voltar em um CP para ser curado. E nele eu também uso o uso rápido, que vai ficar azulzinho em volta. E como é que funciona o Revive, Blight? O Revive é simples. A gente vai tirar um Pokémon para fora, vou pegar, por exemplo, o nosso Oddity aqui, ó. Imagina que o nosso Oddity tá morrendo, tá quase morrendo, ou a gente usou todas as skills dele, ó. Vocês podem ver que eu vou usar a skill do Oddity. Ele não tem muita skill em área aqui. Mas aí, por exemplo, usei, tem 3 skills em cooldown. Eu vou tirar rapidamente o nosso Pokémon, vou clicar o F12 e ele já vai voltar automaticamente no chão, ó.
Vocês podem ver e reparem nos cooldowns dele também, ó. Usei o Revive e ele já voltou com todos os cooldowns resetados. Ele voltaria full vida também caso já tivesse morto ou caso já estivesse quase morrendo. Então é muito importante vocês terem o Revive de uso rápido e fácil aí pra vocês. Eu uso no F12, que é um botão que eu posso botar minha seta do mouse aqui em cima, clicar o botão e aí já puxar o Pokémon de volta rapidamente, tá? Inclusive, já vou entrar no assunto aqui, que existem duas formas de vocês puxarem o Pokémon de vocês. Primeiramente, é clicando aqui nessas imagens. E dá pra clicar aqui nessas fotinhas deles aqui também, ó, no inventário, pra eles aparecerem, ou clicar o botão. Por exemplo, o meu é a tecla Q, o primeiro, e os outros são Ctrl 2, Ctrl 3 ou Ctrl 4 aí pra eles aparecerem também, tá? Foi até bom pra mim já falar isso pra vocês. Vamos continuar essas configurações aqui. Para a nossa próxima é o espaço, que eu gosto de deixar, eu mudo sempre aqui minha tecla pro espaço, eu clico espaço aqui e deixo. E aqui eu utilizo os Potions, galera, os Potions pra usar nos nossos Pokémons, pra curar eles durante batalha. Vou estar usando aqui, ó, e neles aqui eu clico na opção usarem seu Pokémon, vocês vão ver que vai ficar da cor diferente, vai ficar meio amarelinho em volta aqui do quadradinho. E como é que funciona? Eu vou clicar aqui no espaço, e o nosso Pokémon vai aparecer Ultra Poção, ele vai começar a se curar, vocês podem ver aqui no canto inferior direito, ó, acaba curando, então ele já tá curando, então isso é bem legal e bem interessante também. Para a nossa próxima eu gosto de usar Medicines, eu deixo 2 de Medicine, o F4 e o V, e eles têm funções diferentes, tá? Um é para mim e um é para o meu Pokémon. O F4 eu uso para mim, aí eu venho aqui, ó, e uso usar em si mesmo, e vocês podem ver que vai ficar verde um quadradinho. E na letra V eu mudo para a letra V aqui, né? O atalho, boto o V aqui. E uso aqui, ó, usar em seu Pokémon. Então se eu clicar V, ele vai usar no meu Pokémon. E se eu usar F4, ele vai usar em mim, como vocês podem ver. E esse Medicina é muito importante porque ele serve pra gente tirar os efeitos negativos do nosso Pokémon e da gente no início do game aí, até a gente ter ter Lumberries e ter coisas a mais aí, como por exemplo outras berries que a gente vai usar mais pra frente, tá bom? Mas isso aqui a gente vai explicar ao longo da série aí pra vocês entenderem direitinho, que são plantas que nos dão os buffs e alguns efeitos especiais aí, ou nos protegem de certos efeitos de controle, por exemplo, tá bom? Então basicamente é assim que eu configuro minha barra de ações, que é a versão simples. Dá pra botar mais coisas, recomendo botar em coisas que vocês vão usar cotidianamente, como coisas de profissão, outro tipo de Pokébola, alguns itens usáveis também mais pra frente, tá? Então basicamente é isso. Vou estar falando mais algumas coisinhas aqui pra vocês, pra gente aí finalmente começar nessa gameplay, essa série maravilhosa com vocês. Aqui estamos no CP, galera, sempre vão no CP de cada cidade que vocês forem visitar. Vou estar falando isso ao longo da série, tá bom? Para vocês liberarem o TP, falem diretamente com a enfermeira Joy. E existem duas formas também de vocês interagirem com NPCs e fazer certas ações no jogo. Primeiramente, clicando com o botão direito do mouse do NPC, você vai falar com ele, ou clicando na tecla T, né, a letra T, e vocês vão também interagir. Vocês, por exemplo, aqui eu vou falar com esse cara, eu vou apertar T e ele já vai abrir o chat dele também. Então fica a dica aí, é uma dica bem importante, que talvez te facilite em alguns momentos que você não conseguiu o mouse, ou até para você jogar mais, por exemplo, relaxado, sentado, deitado na cadeira de vocês aí também. Então galera, bora continuar com as dicas aqui. Nossa próxima dica é a respeito do TC, o famoso Trade Center, tá? E onde que fica ele, como que acha ele, rapaziada? Pra achar ele é bem simples, basta você ir no CP aqui, que é onde que a enfermeira joga nas principais cidades, como Pilter, Viridian, Cerulha, Saffron, Vermilion, por exemplo. Há em outros locais também, tá? Como Chamote, Hemley Island, Cinnabar também. Tem vários locais que tem, eu falo as principais cidades, que é mais fácil de localizar. E Niorre também tem, por exemplo, né? Penac. Então, pra gente achar o TC é bem simples. Vocês vão entrar no CP e vão vir aqui pro lado direito e a gente vai encontrar essa plaquinha azul aqui, ó, escrita TC. Então, a gente conectou, basta entrar nesse portalzinho e a gente vai ser teleportado pra área do Trade Center, tá? Então, aqui tem bastante coisa pra gente fazer, vou estar mostrando tudo pra vocês. Nossa primeira coisa que tem que fazer aqui é lá na região do lado direito, aqui na parte de baixo. A gente vai ter uma salinha aqui que vai ter uma Officer Jane, então a gente pode vir aqui pegar nossas missões diárias com ela, por exemplo, a gente pode vir aqui falar com ela, ó. Ela vai nas suas missões diárias de Daily Kill, recomendo sempre fazerem, né? Muito importante para vocês ganharem XP. E depois que você fizer uma certa quantidade de vezes, tem algumas recompensas que é possível pegar também, como Premier Balls e até uma mochila, tá? Além disso, aqui fica a localização onde a gente troca os nossos tokens de cat, rapaziada. A gente pode aqui gastar eles, fazer alguns itens com os cat tokens que a gente pega. E aqui a gente pega, por exemplo, o Mystery Egg, que é uma boa forma de ganhar dinheiro também. Aqui também a gente troca nossos especial tickets que a gente ganha com eventos aí, ou também quando dá um shutdown no servidor, a gente acaba ganhando esses itens aí como recompensa na galera do PXG, tá? Então tá essa área que é uma área importante, vocês vão acabar vendo bastante aqui. Recomendo sempre, como eu sempre falo, façam a Daily Kill da Jane e também os cat diários para vocês ganharem os tokens, os 4 tokens de diário aí também, tá bom? Então logo aqui acima, nesse local, a gente vai ter a Dimensional Zone, que é a área da Dimensional Zone, da famosa DZ, né? E se a gente entrar aqui, a gente vai poder fazer as nossas DZ, já
tá bom? Para fazer DZ, galera, tem que ser no mínimo level 80, só level 80 a mais que libera, e assim vai liberando mais dificuldades, mas para você poder fazer a dificuldade mais baixa, é no mínimo level 80, então tem que ser level 80 para poder fazer as DZ, tá? E aqui tem algumas coisas interessantes. Aqui nessa área vai haver algumas mudanças no dia 6, né, quando for o lançamento do servidor Oblivion, porque aqui vai liberar as DZs globais, porque todos os servidores vão poder fazer juntos, tá? Então vai aparecer 3 escadas aqui no meio, a gente vai descer e a gente vai entrar na área das DZs globais, mas aqui ainda vai continuar sendo DZs normais do seu próprio servidor, caso você queira fazer com amigos ou com as pessoas do seu próprio servidor ainda, tá bom? Então basicamente é isso. Então pegando level 80, a gente vai ter algumas coisas aqui para fazer, o que é bem interessante, tá? Aqui tem a Rachel, que é a NPC que vai dar a daily diária de derrotar 2 DZ, né? Diariamente, e ela te dá alguns tokens em troca aí, que serve para você criar Held Items em Shamold, rapaziada. Então, sempre façam o que puder, chama alguém aí, né, galera, para vocês sempre farmarem esses tokens aí, porque vocês trocarem por Helds, que podem vir Helds muito bom com um ataque alto ali, um ataque 4, por exemplo, dependendo, talvez se você tiver sorte até melhor, até um 5, né? Então, vai que você tem essa sorte, né, meu amigo? Vale a pena demais fazer o teste, conseguir aí buscar essas coisas, porque vai dar uma recompensa muito boa, tá? Além disso, aqui em cima tem esse quadro aqui também que você pode trocar por algumas recompensas da DZ e algumas outras coisas bem interessantes também, então vale a pena ficar de olho. Não são todas, geralmente aqui você não vai ganhar todas as recompensas, né? Aqui são algumas coisinhas específicas que algumas dungeons dão. E também tem mais algumas outras coisas, alguns outros NPCs aqui que você pode fazer essas situações também. Mas basicamente o que importa pra gente agora é isso, tá? E pra fazer as DGs vocês vão ter que ter Bronze Case, Silver Case e Golden Case, tá, rapaziada? Então, essa área aqui vocês vão usar bastante ao longo da nossa série. Eu vou falar mais sobre essa região aqui. Bora pra parte de cima ali agora. Aqui logo acima, continuando na direita, rapaziada, aqui a gente vai ter uma área de treinamento. A gente subir aqui, a gente vai ter uma área pra treinar nossos pokémons. Tem um lugar para guardar eles aqui, um lugar para curar eles aqui nesse negocinho azul. A gente pode treinar as skills e habilidades dos nossos pokémons aqui. Aqui embaixo, aqui a gente pode tirar o Held do nosso pokémon aqui falando com o Apollo, tá? Ele pode remover Helds, para quem não sabe, tem umas coisas bem interessantes aqui. E tem algumas outras coisas relacionadas a torneios aí também, tá? Vamos agora falar da área, pelo menos mais importante aqui, que a galera tem que saber no início. Quando a gente pega level 20, rapaziada, a gente pode pegar a nossa primeira profissão, caso a gente seja VIP, tá bom? Então level 20 libera a nossa profissão e aqui fica as profissões. Basta subir aqui. E aqui na nossa direita teremos a profissão de engenheiro. Na esquerda aqui a profissão de aventureiro. Agora aqui na nossa esquerda a profissão de estilista e na direita aqui a profissão de professor, tá? Todas as profissões dão dinheiro, todas as profissões são boas. Algumas profissões vão dar mais dinheiro do que outras no início e outras vão dar mais dinheiro no final, mas ambas dão dinheiro, tá? Nenhuma é ruim não, todas são boas, mas cada um tem um gosto. Lógico, tem algumas que tem mais coisas ali para fazer no início, outras tem mais coisa para fazer no final, mas cada um tem o seu próprio estilo, sua própria gameplay. Recomendo dar uma olhada, futuramente eu vou trazer alguns vídeos sobre cada uma das profissões, tá? E cada uma delas tem 2 subclasses também, que aí muda mais a gameplay ainda do que a gente começa. Quando a gente pode ir do 0 ao 100, e do 100 ao 120 são missões que a gente vai escolher uma subclasse, né, das 2 que tem, pra gente pegar do 100 ao 120 aí o level de profissão. Então tem bastante coisa pra fazer, é um conteúdo bem legal e bem diferente, tá? Não se prendam, galera, fala que profissão é melhor, professor é melhor, aventureiro é melhor porque faz a lamp, estilista é muito bom porque faz skin, faz outras coisas ali, tem mobilidade boa, tal, com a frita, o Critical Cat, botinha e tal. Engenheiro é muito bom que faz as Pokébola, faz o Machine e tal. Cada um tem sua vantagem, cada um tem sua coisa. Recomendo dar uma olhada, dar uma pesquisada em tudo aí, pra vocês realmente escolherem e não se arrependerem da escolha de vocês da profissão, porque é uma escolha que é importante, tá, galera? Então, vale a pena vocês darem uma olhada. E como eu disse, todas dão dinheiro, basta sim você entender da profissão e você querer aprender direitinho, mas todas dão, tá? Algumas dão mais que outras, como eu disse, normal, mas todas dão um dinheiro bom e dá pra viver tranquilamente só farmando de profissão, caso você queira. E continuando essas 3 escadas aqui do final, a gente vai ir pra área dos clãs. Aqui ficam todos os portais dos clãs, ó, o Elétrico, o Ribaldi, o Indian, Ironheart, Natura, Fogo, né, Volcanic, Psycraft, Psyche, né, Tiavel, Água, Ghost, né, que é Malefic, e Lutador, que é Guarda Strike. Então aqui tá todos os portais, caso você queira entrar em algum clã, basta entrar no portal desse aí. Quando a gente tiver level 80, a gente pode escolher nosso clã, hein, rapaziada, e 150, 120 a gente faz a última missione dele aí, tá? Então tem que fazer algumas coisas, eu vou estar falando ao longo da série também. Nós vamos ser Ciavel na série, pra quem já tá ligado aí. Então vamos que vamos com força total pra cima deles, tá? Então fica aqui. Vamos agora descer lá embaixo. A gente descer aqui da região dos clãs e das profissões, a gente vai vir aqui pra esquerda. E aqui vai ter a área dos youtubers, os criadores de conteúdos. E em breve, se Deus quiser, nós conseguiremos alcançar a meta pra estar aqui, rapaziada. E ter
um item também. Aqui vai ter algumas missões especiais, vocês vão poder talvez ver seu criador de conteúdo favorito aqui, ó. Ele pode estar nessa mesinha aqui, ó, sentado, ou ele já pode ter a sua própria mochila especial. Por exemplo, temos o Luxas, nosso querido Luxas aí, salve Luxas. Aqui tem a bagzinha do Luxas, tomando um cafezito. Temos a bagzita do nosso querido God Game Nico, do famoso Nico, e tem de outros youtubers também como Gordonha, entre outros aí, ó, tá bom? Então, bem interessante aqui, você pode fazer algumas quests para ganhar algumas bags especiais também. Descendo aqui mais um pouco, a gente vai chegar na área do Play Center, que tem alguns mini-jogos que você pode fazer aqui. E tem uma parte da missão que a gente pode fazer aqui também, que é relacionada à missão aí dos cubos da Cyber, né? Que é uma missão que a gente vai fazer ao longo da nossa série também, que vai ser bem interessante. E a parte que eu gosto também aqui, que eu venho bastante, é na cozinha. A gente pode comprar algumas comidas aqui por um precinho melhor. Então, recomendo vir aqui também comprar essa pizza no início, vale muito a pena. Ela vai te ajudar bastante nessa jornada. Então, tá aí, rapaziada. Esse aqui é o nosso kit TC. Agora vocês conhecem o nosso querido TCzão da massa. E vocês vão passar bastante por aqui, tenho certeza, tá bom? Para nossa última coisa, eu quero falar aqui do market. Que é esse localzinho aqui azul, rapaziada. Como vocês podem bem ver, temos esse localzinho aqui azul, tá? E ele fica aqui localizado em alguns cantinhos do mapa. No meu caso, vocês podem ver que o meu tem um cifrão. Mas esse cifrão é porque eu tenho um mapa especial. Ele tem essas marcações, tá? Em breve eu vou estar fazendo um vídeo disponibilizando esse mapa para vocês. Assim, quando sair esse primeiro episódio da série, provavelmente já deve sair o vídeo desse mapa. Então fiquem ligados para vocês verem e já baixarem o mapa para vocês e terem o melhor proveito possível, tá bom? Então aqui a gente pode vender alguns itens, você pode comprar itens também, tem várias coisas aqui. É bem interessante. Dentro da série eu vou falar mais a respeito desse marketing, então eu vou falar agora para ficar uma coisa mais dinâmica e não ficar tão grande o vídeo. Então bora começar a nossa série, finalmente, que eu sei que vocês estão doidos para assistir. Então bora começar essa série, rapaziada! Então pessoal, vim aqui rapidinho antes de começar a série, porque enquanto eu tava editando, acabou saindo uma atualização no dia 3, né? Tô gravando esse trecho aqui no dia 4, em que eu vi algumas mudanças em relação a coisas que vão ser muito importantes para vocês que vão estar começando agora no servidor, tanto novo como que vão começar algum servidor já antigo, tá? Então vão ser muito bem-vindas essas mudanças para vocês, tá? Vou falar principalmente dessas 3 primeiras mudanças, tá? Caso você queira ver mais a fundo aqui, eu postei um vídeo de todo nessas notas de atualizações aqui no meu canal. Vou estar deixando no card aí também para vocês poderem assistir caso queiram, tá bom? Vamos lá, olha para vocês verem. Atualizamos os itens recebidos no início de um servidor novo. Agora o jogador começará a sua jornada com 10 Pokéballs, 10 Malpotion, 15 Lemonades e 15 Chocolate Bars. As comidas durarão 10 minutos cada uma, tá? Muito bom isso aqui, tá? Isso aqui é relacionado ao servidor Oblivion, que vai estar chegando aí. Então, pra quem for começar no Oblivion, vai começar com esses itens agora. E a mudança principal pra galera que for começar igual eu no Indie, ou for jogar em algum servidor mais antigo, como Mystic e outros servidores aí, tá? A gente vai ter essas mudanças aqui, ó. Reduzindo a quantidade de Pokébolas necessárias para entrar no sistema de captura. Alteração válida apenas para Pokéball, Great Ball e Super Ball, tá? E o que mais achei interessante, que vai ajudar muito a rapaziada, é esse aqui, ó. Removemos os requisitos de nível para liberar os golpes de Pokémon. Agora todos ficam disponíveis conforme o nível do uso do Pokémon. Isso aqui, cara, vai mudar muito e vai acelerar bem o up, tá? Enquanto eu gravava nossa série, isso aqui não estava disponível, isso aqui só vai entrar disponível mesmo hoje. Entrou disponível hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo, eu já gravei todos os episódios da nossa série. Tô gravando o episódio 2 agora, enquanto eu tô fazendo esse trechinho aqui. Então, vim trazer essa notícia rapidão pra vocês. Então, bora agora realmente pra série, rapaziada. Então, pessoal, bora começar nossa série aqui com toda a empolgação, toda a alegria possível. Bora que bora. E nessa série também tem algumas propostas bem diferentes, tá bom? Vou colocar algumas regras pra deixar um pouco mais desafiador ali. E também quero fazer alguns testes, vou usar essa série pra gente fazer alguns testes que eu não fiz na minha conta normal. Então eu vou aproveitar pra fazer esses testes aqui, tá bom? Vamos começar primeiramente falando das regras, tá? A primeira regra é que eu não posso ganhar Pokémons de players, somente comprá-los ou capturá-los. Ou seja, eu não posso trocar Pokémon com ninguém e nem pegar do chão, somente posso comprar ou capturá-lo, tá? Então essa é uma das regras. E a segunda regra é que eu não posso pegar um Pokémon emprestado de outro jogador sem deixar um Pokémon que seja meu e do mesmo valor que o Pokémon que eu tô pegando emprestado. E tem uma regra dentro dessa regra, tá? Para mim poder pegar Pokémon emprestado com outro jogador, mesmo deixando um Pokémon equivalente, eu só posso pegar Pokémon para fazer conteúdos específicos, como missões muito difíceis e para completar os cães lendários da dificuldade no hard ou para fazer os terrors no futuro, tá? Que são conteúdos ali que demandam um valor e uns Pokémons muito caros, talvez não sei quanto tempo a gente vai demorar para conseguir. E para conseguir trazer esse conteúdo para vocês, para mostrar também, a gente vai botar essa condição aí, tá? Então são condições bem específicas para deixar um pouco mais desafiador, que eu acho que vai ser bem interessante mesmo. Agora eu vou entrar na minha conta principal aqui para mostrar algumas coisinhas, pra gente fazer algumas comparações e eu falar algumas coisas e aí sim a gente começa a nossa série com força total, rapaziada. Então, pessoal, tô na minha conta principal aqui pra falar algumas coisinhas a mais pra vocês também, tá? Rapaziada, eu fiquei pensando muito se eu ia fazer essa série, como é que eu ia fazer ela e tudo mais, tá? Então, eu decidi que nessa série a gente não vai começar
100% no zero, né? Tipo assim, a gente não vai... E o que isso quer dizer? A gente não vai começar sem a VIP. Eu vou começar essa série já estando com a minha VIP, porque eu criei inclusive meu personagem na minha conta, a mesma conta que eu uso, a minha conta principal, tá? Então a gente já vai ter VIP, meio que a VIP, tá? Mas não se preocupem, eu vou ensinar vocês a farmarem a VIP durante a série e vou falar quando vocês têm que ativar também o VIP que vocês ganham de 5 dias grátis ao indicar alguém. Inclusive tá aparecendo na tela mais ou menos a mensagem. Quando vocês pegarem level 10, vocês podem indicar alguém, o nome de alguém. Então peço que indiquem o meu Stormblade ou o Bladecat aqui mesmo. E vocês vão estar ganhando 5 dias de VIP grátis aí, tá, rapaziada? E com esses 5 dias de VIP, vou ensinar vocês a farmarem também o seu VIP grátis, tá? É mais trabalhoso, demanda muito tempo. Então, caso vocês queiram, eu vou estar ensinando, mas eu recomendo de coração que vocês coloquem esses 15 reais. É um preço acessível, não é um preço muito caro. Custa meio que, se você deixar de comer uma coxinha e um salgado, literalmente, uma coxinha e um salgado é a mesma coisa, né? Uma coxinha e um refri, um guaraná, você consegue pagar, rapaz. É 15 reais, sério mesmo. É um preço acessível ali, não é tão absurdo quanto outros MMORPG. Vocês podem ver aqui, ó, rapaziada. 15 reais, 30 dias de VIP, ó, aqui é 15 diamantes, 15 diamantes dá. E se você comprar pelo meu link da Curse Diamond, que tá aí na descrição, ainda você paga muito menos do que 15 reais. Você paga mais barato ainda, você paga, acho que é 13 e pouquinho, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, você ainda me ajuda, inclusive, e você compra mais barato, tá, rapaziada? E vale a pena, cara. Você vai ficar tranquilo, você vai poder upar na calma, aproveitar todo o feeling do jogo. Não vai precisar rushar estressadão. Ah, tem que rushar, tem que pegar meu VIP. Tá, então vale muito a pena. Eu recomendo, na minha opinião sincera, eu recomendo vocês investirem esses 15 iniciais. Nessa conta aqui que vocês estão vendo agora que eu tô nela, eu não investi, eu fiz do zero, tá? Eu farmei o meu VIP do zero, só para deixar bem claro. Então eu sei como é que farma, eu vou ensinar vocês ao longo da série, mas eu tô falando que no início a gente já vai começar com o VIP por esse motivo, para deixar bem claro. Eu gosto de deixar sempre às claras tudo que eu vou fazer, tudo que eu faço, para não ter nenhum mal entendido, para ter gente falando coisa que não sabe, tá bom? Eu sou desse tipo, eu sou faladeiro, eu falo mesmo na cara, e eu gosto de deixar tudo à mostra para ninguém falar nada, para ninguém ficar inventando coisa onde não tem, achando chique em cabeça de cavalo, tá? Então essa é a primeira coisa que eu estou falando, que a gente já vai começar com a nossa VIP, mas ao longo da série também vou estar ensinando vocês a farmarem. E na minha opinião, caso vocês queiram saber, como eu disse, é um preço acessível, não é barato. Sei que muita gente tem dificuldade aí, por exemplo, os adolescentes, as crianças aí, pessoas que tiverem 12 anos, é um pouquinho mais difícil, mas peço aos seus pais aí se possível. E você que já trabalha, cara, pode ficar tranquilo que é um preço muito de boa e você se paga tranquilamente nesses 30 dias da sua próxima VIP só jogando, tá? Então, na teoria, você só precisa investir uma vez e depois você vai pagar todas as outras VIPs só jogando tranquilamente. Pode ficar bem de boa, tá? E vamos falar aqui da próxima coisa, que é em relação a um teste que eu quero fazer no futuro, rapaziada. Então, como eu disse, galera, eu quero fazer alguns testes pra vocês. E o que tem a ver, galera? Eu quero usar essa série pra gente fazer alguns testes. Eu fiz minha conta aqui, como eu falei pra vocês, totalmente sem ter nada no início. É realmente a primeira vez que eu fui upar aqui, eu criei essa conta e upei ela totalmente do zero, farmei minhas próprias coisas e foi uma loucura. Então, eu quero ter uma visão um pouquinho diferente pra me ter uma comparação e até passar isso pra vocês. Eu acho que, não sei se tem muita gente que já falou, ou se tem alguém sequer que já falou isso. Então, eu acho que a gente usar esse espaço aqui pra gente criar e fazer certas ideias e comparações vai ser muito interessante. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ver agora com a Bia como que vai ser. Eu vou testar outras coisas relacionadas, por exemplo, à profissão. Falando da profissão, vamos lá na casa que eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Então, galera, tô aqui na minha mesa da profissão eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Como vocês podem ver, eu tô level 75 de profissão. O que você tem a ver, Blade? Por que você tá na sua mesa de profissão aqui? Galera, o que eu quero fazer? Eu peguei esse level 75 de profissão da professor, que é o que eu escolhi, do zero, rapaziada. Eu comecei do zero, não tenho bônus nenhum. Eu peguei isso tudo na marra e isso demora muito. Eu tenho até uma listinha que eu uso pra upar a profissão. Vou estar deixando ela aí na tela pra vocês agora. Vocês estão vendo ela aí agora, ó. Essa aí foi a que eu uso e que eu continuo usando pra me ter de base pra upar aí os meus levels de professor, né? Agora eu tô fazendo só berries, né? Eu faço as berries, aí eu ganho um XPzinho, basicamente tô ganhando não muito, mas tá ajudando. E qual que é um dos testes, por exemplo, que eu quero fazer? Eu falei que eu quero fazer teste pra vocês, então o que que eu quero fazer? Que tipo de teste aí você tá falando, baixo? Por exemplo, vocês podem ver aqui que eu tô level 75 de profissão, certo? Isso aqui eu upei sem nada. Se a gente vier aqui na loja, existe um negócio que é um kit de profissão, rapaziada. Aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui, que eu não sei, não chega aqui, ó. Professor Resource Boost Pack, Professor. Você vai ganhar alguns itens, ó. Diamond Dust, Professor Resource Boost. E você vai ganhar um item que ele aumenta aí em 50% a chance de... 50% da chance não. Ele aumenta 50% do XP que você ganha nas suas fabricações. E você ganha 3 Hurricane de seu upar a profissão. 3 level direto, rapaziada. O que, por exemplo, no 97 até o 100 eu poderia usar, que eu já pegava 100, por exemplo. Então, eu nunca testei esse item, nunca comprei. Vocês podem ver que não tá comprado. Vocês podem ver aqui, ó, tá normal. Nunca gastei dinheiro com isso.
Então, eu gostaria muito de testar para ver como é que é, para até passar esse feedback para vocês. Isso é uma das coisas que eu acho interessante, que vai ser legal pra gente trazer pra nossa série. Porque, por exemplo, eu tenho a experiência daqui de não ter esse item, mas eu conheço muita gente que fala, esse item é muito bom, mas eu também conheço muita gente que fala, nem faz tanta diferença assim, eu peguei tudo sem, bem de boa, sem o item. Tem gente que fala, não, sem o item é muito ruim. Então, eu acho que a gente abrir esses passos aqui na série, pra gente testar coisas que vocês também vão me indicar, coisas que vocês também vão querer, vai ser muito bem-vindo e vai ser muito legal, rapaziada. Então, rapaziada, eu acho que vai ser bem legal. Esse foi só uma das ideias que eu pensei aqui rapidamente sobre esses testes que eu quero fazer. Vou pensar ainda muito mais coisas que dá pra fazer, por exemplo, se compensa mais comprar Magic Arpud ou fazer sua própria Magic Arpud. Em relação aos outros conteúdos do jogo, quests, quais locais a gente pode tentar adiantar ali o mais rápido possível algumas quests específicas, como otimizar o tempo, o jogo. Então esse tipo de coisa eu quero aproveitar para a gente testar e escutar vocês também. Ah, Blight, faz isso que eu quero ver se funciona. A gente pode estar testando, então acho que vai ser bem legal. E lógico, ensinar todos os guias possíveis, todos os tutoriais, passar o máximo de dica possível aqui para vocês. Eu acho que vai ser a coisa mais importante e a mais divertida também ao mesmo tempo, rapaziada. Então vamos que vamos com força total, que eu tô muito empolgado para testar essas coisas aí e para ver algumas novidades também com vocês, tá? Então se vocês acham legal isso, comentem por favor, que eu quero saber a opinião de vocês. Bora que bora, né, rapaziada? Então galera, bora começar nossa série. Olá, bem-vindo a Pokéx Games. Você está preparado para se aventurar e desvendar os mistérios do mundo Pokémon? Vamos começar a nossa jornada, pessoal, e como toda jornada de um grande treinador Pokémon, temos nosso primeiro grande desafio que iremos enfrentar e que todos os treinadores irão enfrentar, que é escolher o nosso Pokémon inicial, nosso querido companheiro de viagem. E aqui no PXG, no Pokéx Games, temos 9 opções que a gente pode escolher logo de cara, sendo as 9 opções os 3 Pokémons iniciais da primeira geração, da segunda geração e da terceira geração, tá? Nós iremos começar com o Treecko, nosso querido Pokémon de grama da terceira geração. Gosto muito dele, ele é top demais, tá? Vou estar passando aqui pra vocês algumas dicas que eu gosto, mas os Pokémons aqui que eu recomendo vocês também escolherem, tá? Rapaziada, o que eu recomendo é escolha um Pokémon que você se sente mais à vontade, que você gosta. Se você gosta do Bulbasaur, pega o Bulbasaur. Se você gosta do Charmander, pega o Charmander. Se você gosta do Treecko, pega o Treecko. Se você gosta do Mudkip, pega o Mudkip. Escolham sempre o que vocês mais gostam, tá? Mas eu vou estar passando algumas informações que eu acho que pode ser interessante pra quem quiser realmente escolher o que são os melhores, na minha visão, pra se começar, tá? Temos 5 melhores opções na minha visão, que são o Treecko, Cyndaquil, Totodile, Mudkip e Torch, tá? Mas entre essas 5 opções existem duas que pra mim são as melhores opções disparadas em qualquer situação, que é o Cyndaquil e o Treecko que nós começamos, tá? Eu comecei com o Treecko porque eu tô pensando lá na frente numa estratégia que eu vou montar aqui pra vocês ao longo dessa série, que a gente vai necessitar dele, e também pelo fato de quando ele virar um Sceptile, ele se tornar o off-tank do clã Naturia, e ele tem um stun, então, e um kit de habilidades muito bom em área, tá? Então eu escolhi ele devido a isso, e porque eu tô pensando já em algumas estratégias que vocês vão ver utilizando ele ao longo da série, tá? Mas caso vocês escolham o Cyndaquil, também vai ser uma ótima opção, porque ele é um Pokémon de fogo excelente, e nesse início tem muitos Pokémon de grama, então vocês vão tomar muito benefício. E lá na frente, quando ele virar o Typhlosion também, vocês vão ter bastante benefício, porque ele vai ser um Pokémon monstruosamente forte, tá? Então, recomendo que escolham o que vocês mais gostam, mas caso vocês queiram realmente, podemos dizer, os melhores assim, recomendo o Treecko ou o Cyndaquil, tá? Logo nesse início, vamos falar com a Enfermeira Joy e já vamos pegar uma dica aqui, pegar a missão professoral, que a gente vai fazer as quests iniciais, e a gente vai falar aqui com o Gary Oak, rapaziada, pra gente ativar uma missão secundária aqui com ele, que envolve capturar Pokémons extremos e muito difíceis, que a gente vai depois pegar as recompensas caso a gente capture Pokémons desse nível de dificuldade, tá? E aqui a gente vai passar no nosso querido status do nosso querido treinador Ash Ketchum, que é o nosso ídolo, nosso cara que iremos nos inspirar para fazer essa jornada. E aqui nesse mundo do PXG, o Ash é um treinador consagrado e muito velho de guerra aí, rapaziada. E vocês podem ver também que o próprio Gary, que é o seu rival, se tornou um professor, ou seja, bem da hora aqui, tem uma lore muito massa aqui no PXG, e a gente vai em busca da nossa jornada. A gente vai falar aqui, começar com o professor, depois com a Crystal e com alguns PCs, ele vai ter alguns tutoriaizinhos. Vamos falar com o Steven aqui também, e ele vai pedir que a gente pegue algumas coisas no sótão dele aqui, tá? Umas Pokébolas, a gente vai ganhar umas Pokébolas aqui logo de cara, ele vai pedir depois pra gente derrotar alguns Geodudes, tá? Rapaziada, uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês, que é muito importante que vocês façam, sempre capture o máximo de Pokémon. Vocês viram que logo no início a gente já capturou 4 Pokémons. E além de capturar os Pokémon, dê index em todos os Pokémons que vocês virem diferente, galera. Porque vocês ganham XP e lá na frente essas decks que vocês deram esse Pokémon vai servir para uma coisa muito importante. Que a gente vai fazer um item aí
que vai ajudar a gente a localizar no mapa inteiro esses pokémons, tá? E vocês precisam de uma deck para vocês conseguirem achar esse pokémon. Eu vou estar fazendo futuramente esse item, vou mostrar também como vocês podem adquiri-lo ou até comprá-lo no market. Já fizemos a captura do nosso Geodude, derrotamos também o set que ele foi pedido e assim já pegamos nosso level 10 e vamos falar aqui com a Cynthia, com a Crystal, né? Na verdade, assim eu pensei lá na frente. Agora vamos falar com a nossa querida mãe do Ash, vamos passar na frente do Mimikyu, o nosso querido pai do Ash, ou será que não? Brincadeira, Brinks, quem conhece o meme aí, rapaziada. Vamos chegar ali em cima, vamos passar no quarto do Ash, pegar algumas Pokébolas a mais. E ela vai pedir que a gente derrote alguns Bellsprout e alguns Caterpies, né? Vamos também tentar capturar um Bellsprout que ainda não capturamos, é um excelente Pokémon de grama inicial aí. Principalmente se você começou com um Single Kill, recomendo e vale muito a pena ele para vocês pescarem mais pra frente, já capturando um Pokémon de água para a equipe de vocês, tá? Já estamos derrotando aqui alguns Pokémonzitos muito brabos, muito interessantes mesmo. Então aqui a gente vai capturando todo mundo e derrotando mais um, aqui mais dois, vai ter mais dois Bellsprout pra gente sentar e pancada. O nosso trecão é bicho brabo, o bicho é seco, é grosso e vai com tudo pra cima. Vocês podem ver que mesmo na rede o bicho vai sem medo, sem dó e senta ali pancada que o bicho é monstruoso. Já atacamos duas Valkyrie e capturamos nosso Bellsprout, rapaziada. Que é isso? Estamos gigantes, estamos bem demais. Vamos aqui agora, só falta dois Caterpie pra gente concluir. Estamos monstruosos. E quest completada, agora vamos voltar lá para entregar para nossa querida Delia, a mãe do Ash. Ela pediu para que a gente derrotasse alguns Geodudes e os Pidgeotos, tá? A gente vai passar aqui no celeiro, vamos subir uma escadinha aqui, vamos pegar um item secreto, rapaziada. Aqui, bem nesse carrinho aí, tem um item secreto, a gente ganha um Revive, cara. E esse Revive vai ser muito importante pra gente nesse início, principalmente, tá? Existem outros dois baús secretos que existem aqui também pra gente pegar em Pilter. Existem alguns em Viridian e também em Pallet, tá? Quer dizer, eu falei Pilter aqui a gente tá em Pallet, na verdade. Lá em Pilter, né, que é a terceira cidade que a gente visita. E capturamos nosso Pidgeotto usada, rapaziada, né? Massa demais, estamos gigantesco, Vamos derrotar aqui os outros Pidgeys necessários e partir para derrotar os Geodudes também. Cara, já tem um Pokémon voador agora na nossa equipe, top demais, tá, rapaziada? Que beleza. Encontramos até um treinador aqui, tamo junto, meu irmão, é nóis demais. Vamos aqui, né, voltar na caverna novamente para derrotar mais 7 Geodudes. E quem sabe a gente tem a sorte de dropar um Strange Rock aí, uma pedra estranha, né? Se não me engano, acho que é esse o nome do item, que é um item que vale bastante aí. Ele usa pra fazer berries, né? Então a gente dropar já dá pra conseguir uma graninha extra, tá? Então bem tranquilo, vamos derrotando o Geodude aqui com toda a calma, com toda a paciência do mundo. E rapaziada, lembre sempre, dê o Dex e tentem capturar os Pokémons caso vocês não tenham capturado ainda, né? Principalmente nesse início, que é mais tranquilo pra fazer as capturas. Lá mais pra frente fica um pouquinho mais chato, mas nada muito impossível também não. Só alguns ali que são mais difíceis, mas com dedicação vocês também todos conseguiremos, porque todos somos grandes treinadores e nos tornaremos grandes e gigantes treinadores, tá? Completamos a quest, vamos voltar aqui e falar com a nossa querida Delia. E beleza, já pegamos o level 12, agora vamos voltar ali e falar com a Crystal. E assim completamos o tutorial aqui de Pallet, tá? Antes vamos falar aqui com a enfermeira Joy, dar aquela curadinha pra já ficar firmeza, tranquilo. Mas antes da gente ir pra Viridian, vai subir essa escadinha lateral aqui, bem próximo da entrada de Viridian, pra gente fazer uma missão paralela, galera, em que a gente vai ganhar a nossa primeira montaria do jogo. Isso mesmo, vou falar aqui com o Clary, ou a Clary, né, se não me engano, é com a Clary, né, que é a esposa do dono da casa ali. E ela pede que a gente derrote 20 Spears, tá? Então a gente vai derrotar esse 20 Spear e ao completar essa quest secundária, a gente vai aí também tá conseguindo um Dudu, que é a nossa primeira montaria, rapaziada, que vai ser muito bem-vindo e vai melhorar muito nossa movimentação e speed, tá? Os Sparrows são um pouquinho fortes, tomem bastante cuidado, é uma dica é ficar perto das escadas para descer qualquer coisa de emergência, mas dá para derrotar eles tranquilo. A gente capturou o nosso aí, pegamos nível 13 e ele deu 3.000 de XP, rapaziada, que beleza, e falta só um pra gente completar a missão. O nosso trecão foi de arrasta, mas completamos a missão com sucesso. Aqui eu tentei ficar mais um pouquinho ainda para derrotar mais algum, mas acabou que o nosso Pokémon foi quase todo de arrasta. Eu falei, ficamos na amarela ainda, só a mão entre as mãos. Rapaziada, passou nenhum Wi-Fi. E beleza, se entrega uma quest. Agora vamos entrar ali na casa falar com o marido dela, que é o nosso querido James, e ele vai ensinar um tutorialzinho de como que funciona a Ride, a montaria, né? A gente pode pegar ali o Pokémon logo naquele CP que tem ali do lado, mas eu preferi ir direto pra Viridian, tá? Partiu ir pra Viridian agora, galera. E a primeira coisa que eu recomendo vocês a fazerem é vão direto no CP e falem com a enfermeira Joy, porque assim vocês vão desbloquear o TP da cidade quando a gente tiver um Pokémon psíquico pra gente poder dar teleporte aí, tá? Então, assim, é muito importante você sempre falar com a enfermeira Joy. A gente vai pegar nosso Daily Gift, né, nosso presente diário aí, e ganhamos 100 Pokébolas, que vai ser muito útil na nossa jornada. Já vamos botar o Dudu e alguns outros Pokémons na nossa equipe aí e partiu fazer as missões aqui, tá? A gente vai falar com a cientista Ruby, que é a Crystal, pediu pra que a gente falasse com ela, então vamos aqui falar com ela e ela vai passar alguns tutoriais pra gente e pedir pra gente voltar no CP novamente, conversar ali, e depois vai pedir que a gente ajude alguns NPCs aqui da cidade, alguns moradores, né? E o primeiro que a gente vai ajudar é o Paul,
que ele tá muito irritado com algumas infestações de Rattata e Zubats que estão incomodando muito ele. Então a gente vai descer no esgoto, pegar a Dex do Zubat, já que vai ser a primeira vez que a gente vai ver ele também, e já derrotar esses pokémons pra ajudar ele nessa missão. E é um XPzinho, e será que a gente vai conseguir capturar o Zubat, rapaziada? Espero que sim, que vai ser muito bom. E é bom que já tem mais um pokémon para nossa Dex, e também XP extra. Vocês podem ver, capturamos o Zubat, rapaziada, e pegamos o level 14 também. Estamos gigante, faltou só mais um Rattata aqui pra gente derrotar. Então vamos derrotar ele aqui com sucesso e beleza. Só falta esse aqui e dale, derrotamos. Vamos lá falar com o povo e entregar a missão novamente, tá? Beleza? Agora a gente vai pegar já aqui, a gente vai primeiramente passar no CP pra dar uma curada nos pokémons, né? E vamos pegar a próxima missão ali com a Mia, rapaziada. Mas a gente ainda não vai fazer a dela, porque a dela é lá na floresta que faz. Então eu vou deixar ela fazer junto com outras missões lá na floresta, tá? A gente vai lá pro cais agora e fazer as missões de pesca, que vai ser muito bom. Nosso objetivo aqui é pegar pelo menos 20 de pesca, se a gente pegar mais é muito bom. A gente vai falar com o Guru, que ele vai dar um tutorialzinho de surf pra gente e também passar algumas outras informações e pedir pra gente falar com alguns dois NPCs ali em cima pra gente fazer as primeiras missões de pesca. No caso é o Old Roy e o nosso querido Bigzão Big Ben, né? O famoso Ben, o Voodoo Ben 10, brincadeira da parte. E aqui a gente vai começar a nossa primeira jornada de pesca, tá? A gente vai pescar uns Magikarp no início, depois a gente vai começar a pescar um pouquinho melhores aí com a isca de minhoca. E assim vai, rapaziada. Aqui eu vou ficar derrotando alguns Magikarp bem tranquilo, bem safe mesmo. A gente vai aumentar nosso nível de pesca de pouco em pouco aí e tentar buscar já a captura do nosso querido Magikarpzão de la massa, tá? E vamos ver se a nossa terceira alternativa foi. Não fomos ainda, será que na quarta vai? Vamos ver, eu acredito, hein? Eu acredito. E na quarta foi, rapaziada, dá-lhe 4 bolinhas no Magikarp e capturamos ele. Então, tranquilaço, tá? A dica que eu quero dar pra vocês, galera, vamos aproveitar aqui que a gente vai estar pescando. Sempre dê index no Pokémon, capture o máximo de Pokémons iniciais que possível, porque nesse início, galera, vocês combarem as decks e as capturas, os cats, né, vão ajudar muito vocês também a conseguirem aí evoluir bem rápido no jogo. E esses cats vocês podem vender depois esses Pokémons para ganhar um dinheirinho extra, que a gente vai fazer isso mais pra frente aqui nesse vídeo. Então, podem ficar bem tranquilo quanto a isso, tá? A gente aqui já passou alguns levels, já estamos level 13 de pesca e a gente tá usando a isca de minhoca agora. Vocês podem ver que a gente tá puxando o Goldens, Horser, né? E também vamos puxar um Poliwag, tá? Será que a gente consegue capturar algum deles? Se a gente capturar esses 3, seria excelente. E capturando o Poliwag, ganhamos 2000 de XP, rapaziada. Filé demais, filé todo. A gente vai continuar fazendo a missão aqui do nosso querido Guru. E depois vai partir para fazer algumas outras coisas diferentes, tá? Rapaziada, é muito importante que vocês, como eu disse, capturem o máximo de Pokémons possível e usem decks também, tá? Além disso, a gente está fazendo essas missões, como eu disse, para a gente fazer um início bem tranquilo, bem safe e de uma forma bem simples que a maioria dos iniciantes vai fazer também, para vocês entenderem como seria a jornada inicial, a jornada ali mais simples e que todo mundo consegue fazer bem tranquilo, tem muito sufoco e bem de boa mesmo. Já pega um level 18 de pesca enquanto isso. E se você não deixou o like, não se inscreva no canal, deixa aquele like, manda se inscreve no canal e manda para aquele amigo essa série já para ele acompanhar e ser nosso seguidor aqui, rapaziada. Vai ser muito bom e Deus abençoe todos vocês. Vai ser muito bom ter vocês aqui comigo nesta jornada Pokémon. Vamos lá? Então, galera, uma coisa que eu quero falar também, aproveitando, é que, cara, esse jogo é muito massa, porque você tem várias formas de prosseguir no game. Você não necessariamente precisa seguir esse caminho de quests iniciais, você realmente tem a liberdade para fazer o que você quiser no game e upar da forma que você quiser. Você pode upar fazendo profissão, você pode upar só caçando Pokémon, você pode upar só pescando, galera. Tem como pegar levels altíssimos só pescando, tem como você upar fazendo só DG depois que você pega level 80, por exemplo. Então, o jogo te dá uma liberdade imensa, upar só fazendo missões, fazendo tasks e muita coisa, rapaziada. É sério mesmo. Esse jogo dá uma liberdade imensa e várias formas diferentes de você chegar ao topo. Tem muita gente que fala aí, só dá pra fazer isso e fazer esse caminho que é a melhor forma possível, é a única forma. Não, existem muitas e muitas formas mesmo de você conseguir upar nesse jogo, galera. Então, vale a pena você explorar, vale a pena você achar a melhor forma, a forma que mais te agrada. E, por exemplo, eu vou parar aqui na pesca daqui a pouco, mas é uma forma excelente você upar nesse início, ficar capturando Pokémons. Dá pra você pegar aqui e sair daqui level 30 só pescando, ou até bem mais se você tiver um Pokémon, ajuda de um player, talvez até de um amigo aí. Então é uma opção muito viável, galera. Dê uma olhada, testem o jogo, aventurem-se da forma que vocês se sentirem melhor. Mas a minha recomendação inicial, como eu disse no início do vídeo, e que, como a gente tá fazendo aqui também, é fácil essas missões, essas quests iniciais, que vai ser bem útil, tá? Uma dica que eu queria falar também é que é uma opção boa pra gente capturar aqui no início é a gente pegar level 25 de pesca e usar a próxima isca sem ser as minhocas, aí que a gente vai poder conseguir puxar Starms da pesca, né? Então, peguem level 25, usem a próxima isca e vocês vão conseguir puxar Starms, que é aquela famosa estrela da Misty, né? E ela é um Pokémon de água psíquico muito forte para esse início, então vale a pena também. Acabamos de pegar o level 16, estamos gigante, quase pegando level 25 de pesca também. Eu não vou em busca da Starm aqui agora, porque a gente vai fazer outras coisas, estou com outras estratégias aqui. Mas tá aí uma opção muito boa para vocês. Procurem capturar todos esses Pokémons, a gente só vai conseguir capturar
o nosso querido Poliwag, infelizmente. Mas depois tentaremos capturar o Horse e o Golden, tá? Mas se vocês conseguirem, vai ser muito bom aí, porque vocês já vão conseguir ter uma boa XP, que ambos dão muito XP. E esse outro Pokémon cinzinho aí também dá um XP muito bom, tá, rapaziada? Então fica a minha dica aí. Pesca também é um ótimo lugar pra você upar. Vocês podem ver que a gente já tá pegando ali level 26 de pesca. Mais uma puxada ali, a gente pega level 26. Top demais. E assim a gente também vai completar a nossa missão aí do Guru. Vamos ver? Será que vai? E não puxamos o Poliwag? Rapaz, será que vamos puxar agora? Tan, 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 tan. E foi um Golden, 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 Golden. E será que foi? Agora foi. E completamos a missão aí, rapaziada. Vamos só dar aquela uma última fisgada e dale. Vamos entregar a cora pro Guru. E a gente vai fazer uma coisa bem interessante pra esse início, que vai ajudar bastante vocês a conseguir uma graninha extra, tá? Missão completa. Agora vamos passar no centro Pokémon pra gente curar nossos Pokémons. E vamos fazer uma outra missão aqui, bem do lado esquerdo. Agora vamos aqui e falar com o NPC, nosso querido policial Arnold, tá? Ele vai pedir pra gente aqui recuperar o livro dele, derrotar 25 Monkeys também e capturar um Monkey, tá, rapaziada? O respawn dele fica bem aqui abaixo, descer um pouquinho e descer. E aqui estão os Monkeys, tá? Os Monkeys são um pouquinho fortes, mas nada de muito forte não. Podem ir tranquilos e ir ali devagarzinho. E vocês vão ver que a gente vai descer e vai ter um livro no chão, galera. Já dá pra pegar esse livro logo de uma vez, tá? Você não precisa chegar na segunda etapa da missão pra pegar o livro. Já recomendo vocês irem descendo pra conseguir pegar esse livro de uma vez, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. E pra fazer as 3 missões dele, como eu disse, é derrotar os 25, capturar um e pegar aquele livro que tá ali logo abaixo, tá bom? Que é o livro de policial, né? Livro da polícia que a gente vai pegar. O Geodude sentando pancada no Monkey. E será que ele vai aguentar? E não aguentou mais. Respeito o nosso Weedle, que o Weedle é brabo demais, tá? Chegamos ali, mas o Monkey impediu que nós pegássemos o livro, porque ele chegou ali e quando tá em batalha, não tem como, tá, rapaziada? Você tem que estar sem o modo batalha. O Weedle não conseguiu mais o Best Approach, já fez a eliminação. Será que ele vai pra cima? Esse aqui é um x1. Se meu Pokémon morrer, eu vou ter que dar aquela corrida. E tivemos que dar aquela corrida, né, rapaziada? Fui lá no CP curar os Pokémons e voltamos pra gente tentar completar, derrotar o resto aí que tava faltando. E também, e nesse meio tempo, capturamos o nosso Monkey, ganhamos 3.000 de experiência. Já estamos no level 17, rapaziada. Estamos bem demais, estamos evoluindo e avançando muito, muito bem mesmo. Pegamos nosso livro das forças policiais e agora vamos derrotar os últimos 4 que faltam aqui bem tranquilo e bem de boa também. Beleza, rapaziada, completamos a missão. Vocês viram que a gente pegou o level 18 também nessa brincadeira, top demais. Entregamos as 3 missões aqui pro Arnold, vai dar um tutorialzinho de dar headbutt, que seria dar cabeçada nas árvores, que é uma forma boa de upar também, que muita gente usa. Eu não vou estar usando ela agora no início, mas vou estar usando um pouquinho mais pra frente. E vale muito a pena essa forma também aqui. Vocês fazendo isso, galera, já vai ajudar muito vocês, tá bom? Pra vocês darem um headbutt, é só bater nessas árvores que ficam tremendo no mapa. E aqui a gente vai fazer a missão que é capturar um Nidoqueen e uma Nidorina. Um Nidorino e uma Nidorina, né? Que é as primeiras versões. E já capturamos logo de cara. Que beleza, foi sorte demais, rapaziada. Será que ele vai ter sorte com o Nidoqueen? E beleza, uma Pokébola em cada, meu amigo. Nós tá gigante, nós estamos gigantes, tá, rapaziada? E entregar a missão, pegamos o level 19. Eles vão ensinar aqui pra gente dar o cavar buraco, né? Abrir os buracos que tem pedra, a gente vai voltar no CP. Já pegar também um deles pra trocar ali. E a gente vai ganhar um Pokémon em troca, que é o Slugma, que eu recomendo muito vocês a fazerem, principalmente se vocês não começarem igual eu, com um Pokémon de fogo. Então vocês já vão ganhar um Pokémon de fogo aqui que vai ser muito bem útil. Tem bastantes skills diferentes aí também. Beleza, pegando o nosso Slugma, já bate aquela Pokédex nele pra pegar o XP dele. E agora bora partir pra outro NPC. Pegando a missão aqui do Lighter Louie, ele vai pedir pra gente derrotar 10 Kakuna e 10 Weedle. Nesse meio tempo a gente vai aproveitar e vai pegar uma missão de outro NPC ali também, que é a nossa querida Meiko, que ela vai pedir pra gente derrotar Metapod e Caterpie. E também são 10 de cada, e a gente vai fazer essas duas missões ao mesmo tempo.
Capturamos o Metapod, rapaziada, também pegamos level 20 e concluímos também a missão. A gente voltou ali para derrotar alguns dos pokémons ali que estão faltando em relação à missão do Louie, mas a da Mako a gente já concluiu tranquilamente, tá? E nenhum importante da gente derrotar ou fazer a missão da Mako ali é pra gente pegar alguns itens agora. Fazendo essa missão, se a gente tiver sorte, a gente dropou os 10 itens necessários pra fazer a missão também da Mia. Porque a gente tem que derrotar Metapods e Caterpie pra gente dropar tipo uma perinha, né? Que fala um item ali, 10 desse item. E a gente vai falar com a senhora que tem aqui em cima, uma velhinha que tem aqui em cima, e ela vai pedir 10 do item. E em troca ela vai dar pra gente 2 Bag of Pollen, que é os itens que a Mia quer para a Butterfly dela, tá, rapaziada? Então a gente vai pegar esses itens, falar aqui com a nossa querida Vera, e ela vai perguntar se a gente tem os itens, né? A gente entregando pra ela, a gente vai ganhar 2 Bag of Pollen e 500 de XP. Agora a gente pode ir lá falar com a Mia e completar a quest dela também. Tá ali o caminho, galera, bora lá entregar. Estamos chegando aqui na Mia pra entregar a missão pra ela. Mas aí a gente chega e eu percebo que eu não estou com as Bag of Pollen, que o meu inventário estava cheio, então as Bag of Pollen fui lá pro CP. Então vou ter que pegar lá no baú do CP as Bag of Pollen que foram pra lá. Então beleza, pegando ela, a gente volta lá e finalmente entrega a missão pra ela, rapaziada. Beleza? E assim a gente vai concluir a missão de todos os NPCs aqui da cidade de Viridia e podemos prosseguir já diretamente para Piltover, que aí começa a verdadeira aventura, que agora a gente vai estar começando a evoluir mais. Já pegamos level 20, como vocês viram. Então, estamos gigantes. Vamos falar aqui com a Ruby pra gente concluir essa parte da missão. Mas antes, a gente vai passar num local bem interessante. Vai pegar um item secreto, que é uma bag, uma Old Backpack, que ela vale um dinheirinho muito bom, de 70 a 90k, rapaziada. Então esse item vai ser muito importante para vocês conseguirem um dinheiro nesse início de jogo, né? Para vocês irem, vão lá pro cais, onde a gente fez as missões de pesca com o guru. Vão subir ali, passar por essa lojinha e vão entrar nessa casa aí. E vão estar subindo 3 escadas até o último andar, que é o porão. E vai ter um baú ali, que é esse baú que a gente tá subindo, tá? Vamos clicar nele e a gente vai pegar uma mochila, tá? Vocês podem ver aí, ó. A mochila foi lá pro meu CP, porque eu estava lotado de itens, mas bem demais. Então assim a gente consegue pegar essa bolsa secreta aí e ganhar já um dinheirinho. Vocês vão ver aqui, vamos lá no market mostrar pra vocês agora. Então galera, tamo aqui, pegamos a mochila secreta, como vocês viram, tá aqui a mochila secreta, a Old Backpack, tem 24 slots. Então existem duas opções que você pode fazer ela. Você pode ficar com ela e já utilizar ela como uma bag extra, que ela é muito boa, tem bastante espaço já, vai te ajudar na sua jornada aí. Mas eu recomendo vocês venderem ela, porque ela vale uma quantidade de dinheiro muito boa. Então vale muito a pena. Bom, eu tô aqui no market, o market aqui é esse cifrão aqui no mapa, localizado no cifrão. Tem um outro aqui, mas aqui é onde vende Pokémon, daqui a pouco a gente vai lá, vou mostrar pra vocês. Mas o market é onde vem esse cifrão no mapa e é onde tem essa casinha azul aqui, ó, esse centro Pokémonzinho azul pequenininho. No caso de Viridia fica aqui. No caso de, por exemplo, Piltover, ele fica nesse local aqui. Tem vários locais, de Cerulho ele fica cá embaixo, ó, tá vendo? Então tem vários locais, aí em todas as cidades tem sempre, nas cidades principais tem sempre o marketing, então é muito importante você saber a localização dele. Então a gente vai chegar aqui e vai falar com o Mark, vamos vender nossos loots a mais aí, tá? Vamos clicar aqui em venda rápida e a gente vai selecionar se a gente quer vender tudo ou não. No caso, eu não vou querer vender as leaves, vocês vão entender já porque, e também não quero vender as Water Gems, que futuramente eu vou precisar delas. O resto aqui não tem tantos itens valiosos, né? Não tem nada que vale muito agora, então a gente pode vender tudo para ganhar já uma rendinha extra. E como vocês viram, como eu tirei, só fiquei com as leaves e com a ata. Vou mostrar de novo. Se você não quer que venda alguma coisa, só clicar em cima, aqui ó, e aí vai falar, os seguintes itens não serão vendidos, tá? Basicamente é isso. Beleza, aqui a gente conseguiu bastante dólares, já estamos com 1k300, top demais, cara, excelente. Deixa eu ativar isso aqui, cara, estamos com um dinheirinho muito bom já aí pra nossa conta, cara, excelente, excelente. Então a gente vai clicar nessa maquininha aqui, ó. Se você clicar no lado direito vai abrir o depósito, né, que é onde você vende itens, onde você coloca coisas aqui pra vender, quer dizer, para depois que vende, fica aqui. E se você clicar nesse PCzinho aqui é onde realmente abre o market. Aqui a gente vai ter a lista enorme de coisas para serem vendidas. Então aqui é onde vai ter todos esses itens, galera. Só tem muita coisa. Você pode pesquisar, ó, por itens, por stones, pokéballs. Inclusive aqui a gente vai estar mostrando isso para vocês. Você vai poder comprar pokéballs mais baratas aqui. Então muita coisa para mostrar para vocês. Temos aqui Helds, que são itens que a gente vai usar mais para frente. Students, que são cards de professor. Temos books aí, que são livros que não tem muita utilidade. Tem as próprias bags. Então tem muita coisa aqui que vocês podem procurar no market. Aqui em cima é onde a gente compra. Aqui em cima é onde a gente vende, tá? Vender um item, a gente pode clicar aqui, por exemplo, clicar na World Backpack e eu posso negociar. Ou, caso você não queira botar aqui, você pode simplesmente arrastar e aqui você pode escolher 12 horas, 1 hora, 2 dias, 4 dias, tá? Se você clicar nesse ícone aqui, ó, preço por unidade, aqui você pode digitar o preço. Vamos botar um preço fictício, 10 mil, 100 mil, botei aqui. Não vale isso não, tá, galera? Só pra vocês entenderem. Se vocês botarem em cima desse símbolozinho de dinheiro aqui, na lupa, o preço é o menor preço que já foi vendido essa bag, 50 mil, o maior 125 e a média de valor que vende ela ali, 88,94 mil.
É 940, na verdade, né? Então tá aí. Aqui você pode botar a quantidade, né? Caso você tenha mais de um item, né? Por exemplo, deixa eu botar para vender as Water Gem. Aqui eu posso botar ou vender as 94, eu posso vender em menor quantidade. Então, bem interessante o marketing. Aqui, galera, são ofertas, tá? Se você pode publicar um item, por exemplo, aqui, ó. Vou botar backpack. Se eu clicar aqui, ó, somente ofertas, se eu marcar somente essa caixa, eu não posso botar preço. Aí eu vou escolher a hora que eu quero aqui, quanto tempo que fique. E se eu vir aqui, ó, você vai ficar com um tracinho, por exemplo. Eu escrevi Pokémon aqui, ó. Gardevoir, deixa eu ver. Gardevoir, aí, ó. Peraí, não apareceu. Aí, ó. Não escrevi negócio. Será que só tem essas duas vendendo? Só tem essas duas. Deixa eu pegar um outro bicho, pegar um Shine, que aí fica mais fácil de exemplificar pra você. Aí, ó, por exemplo, o Shine, tá vendo? O Shine Rockcrow, ele tá aqui, ó. Preço unitário, não tem. Então tem que ser aqui, ó. Fazer oferta. Então você pode, no caso, eu tenho que ser level mais alto, né? 50. Mas, por exemplo, pra mim poder fazer a oferta, basicamente é clicar aqui, aí eu ia botar os itens que eu queria oferecer no Pokémon do cara. Então aqui fica pra você, que se você for a pessoa que tá querendo receber a oferta, vai aparecer aqui, ofertas para você, e aqui vai ser a oferta que você mandou nas outras pessoas, tá bom? Aqui é muito interessante que é a solicitação de compra. Você pode criar solicitações, tá? Por exemplo, eu quero comprar uma Water Stone. Aqui eu vou escrever. Vou ver se alguém tá vendendo. Não tem ninguém vendendo Water Stone, vamos ver. Fire, deixa eu ver se tem alguém vendendo. Tem gente vendendo a Firestone. Então aqui, ó, tem gente pedindo. O cara tá querendo comprar a Firestone por 5.5. Tem um cara querendo comprar a Firestone por 5.15. E outro querendo comprar 716 por 5.5 também. Ou seja, se clicar aqui, caso você tenha a Firestone, você clica aqui para vender, você já vai vender direto. Você não precisa anunciar, então logo você não tem que pagar a taxa de publicação do marketing. O que é bem interessante também. E vale a pena ficar de olho, tá? Aqui é as solicitações criadas. Aqui para você criar a sua solicitação, para você aparecer nessa solicitação de compra aqui. Você cria aqui, você seleciona o item que você quer. Tem uma gama enorme de itens aqui. Aí você bota, por exemplo, eu quero comprar essa backpack aqui do Alakazam. Aí você bota quantos dias você quer que fique a sua oferta, o valor que você quer e publica. Aí se alguém quiser vender para você por esse preço, vai lá, a pessoa clica e faz como eu mostrei para vocês, tá? Aqui o registro de histórico, né, de compras, de coisa que você vendeu e coisa que você comprou, basicamente é isso, tá? Agora vamos para a parte que interessa, que é a gente vender nossa Old Backpack. Então a gente vai escrever aqui, ó, Old Backpack. Tá aí, ó. Vamos ver. Tem uma vendendo no market sem valor pra gente poder fazer off. Tem uma por 70k, uma por 80k e o resto 3 por 80k e uma por 90k, tá bom? Então, basicamente, o preço tá até que razoavelmente bom. Não tá nem muito baixo, nem muito alto, então bem interessante. Então, como a menor aqui é 70k, então na teoria a gente tem que vender o mesmo preço que ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender o mesmo preço que essa aqui. Vou estar anunciando a nossa a 70k, porque a gente não tem necessidade nenhuma aí de abaixar o preço do mercado, tá, rapaziada? Então vamos deixar aqui, ó, 70k. Vamos lá? Beleza, eu vou deixar 2 dias. Não, eu vou deixar 2 dias. Vai ficar vendendo aí. Vamos lá. A gente vai ter que pagar 1.4 de dólar. Eu acho que a gente não vai ter esse dinheiro ainda. Essa taxa a gente não vai ter. Tá, mas basicamente o que interessa? Ó, galera, o preço que a gente botou 70k. O preço total do item 70k, que vocês podem ver aqui são as informações, tá? A gente vai ter que pagar 1.4k de taxa para botar esse item no market, ou seja, a gente perde esse dinheiro, tá? Essa aqui a taxa fica pro jogo, podemos dizer assim. E a gente vai ter de lucro, né? O dinheiro que a gente vai receber líquido são 68.600, tá? Basicamente, e o tempo que vai ficar aqui. No caso, eu acho que a gente não vai conseguir ter. Não tem dinheiro suficiente, faltou um cadinho de nada, faltou mais um pouquinho, cara. Mas não tem problema, vou mostrar a gente fica aqui, depois a gente bota para vender. Por enquanto eu uso essa backpack aqui de slot pra gente, tá? Então enquanto isso eu não vendi as leaves, porque a gente vai vender as nossas queridas leaves. As leaves são um item de profissão de professor, galera. Muitos professores compram as leaves e as Beggar Pollen, então ela vale um dinheirinho a mais. Como vocês podem ver, o preço dela é 8 dólares. Olha o preço que a galera tá vendendo no mercado, 189, rapaziada. E ela vale 8 dólares no NPC. Se eu vender pro Mark aqui, ó, para esse NPC aqui que tá do nosso lado, ela vale 8 dólares para ele, mas no market ela vale 189, cara, muito interessante. A gente tem aqui 5 delas, então vamos anunciar aqui elas a 189 cada uma. Top demais. Opa, não, deixar 189, eu cliquei sem querer no botão. Vamos lá, então a gente vai estar ganhando 926 dólares, enquanto se a gente for vender para ele, a gente ganharia 42 dólares, galera. Então, olha quantas vezes mais dinheiro a gente tá ganhando, tá? Então, vou deixar para vender essas leaves aqui. Se as leaves venderem, depois a gente volta e bota para vender aí a backpack, provavelmente a gente vai conseguir o valor. Mas aproveitando, eu vou comprar uma backpack aqui normal. Vou comprar uma backpack aqui, é um Poké Backpack, essa aqui que é bem pequenininha, ela tem muito poucos slots, vocês podem ver, ó. Tem 8 slots somente, né? E por que eu vou comprar essa backpack? Para a gente botar nossos pokémons aqui dentro, para ficar mais fácil de localizar eles. Eu gosto muito de fazer isso e recomendo vocês fazerem isso, galera. Tem uma backpack que fica seus pokémons, porque eles ficam só aqui dentro, então vocês sempre vão saber onde que eles estão. Eles vão ficar misturados no meio dos seus itens. Basicamente fica mais clean a bag de vocês, fica mais safe, tá?
Então, antes da gente continuar nossa jornada, também vamos adquirir mais um pouco de Pokébolas, aproveitando que a gente tá aqui, tá? A gente vai vir aqui e Pokéballs, e aqui vamos ter como comprar Pokébolas mais baratas. Vocês podem ver que a Pokébola normal custa R$2 aqui, enquanto no Mark, a Pokébola normal custa $5. Olha pra você ver. Por exemplo, aqui, ó, temos a Great Ball, também custa 20, e aqui tá custando 17, 18, rapaziada, ó. 17, 18 dólares. Então tá bem mais barato. Aqui vocês conseguem comprar Pokébolas especiais também, Janguru Ball, Tinker Ball, que são Pokébolas específicas para cada tipo de Pokémon, tipo elétrico, tipo grama, tipo fogo, como essa aqui é a Magmo. Então tem as Pokébolas específicas aí, tem as Master Balls também, que aí não é o caso, que são uma fortuna. Então a gente não entra nelas agora, tá? Então eu vou estar comprando aqui algumas Pokéboletas pra gente. Eu vou comprar aqui, vamos ver quantas Great dá pra comprar. Vou estar comprando, não vou comprar tanta porque eu não quero gastar tanto dinheiro agora. Vou comprar 30 Great. E o resto eu vou comprar, eu vou ver se a gente consegue comprar mais 100 aqui da Pokébola comumzinha mesmo, pra gente já ter uma aventura um pouco mais safe, tranquila, beleza? Vamos lá, compramos aqui as Pokébolas. Então a gente vem aqui nesse lugarzinho quando a gente compra um item e vai estar aqui os nossos itens, tá, rapaziada? Então beleza, não esqueçam de pegar os itens de vocês, tá bom? Então tá aí, filé demais da conta. Antes da gente continuar nessa série, nosso episódio de hoje, pra gente ir lá pra nossa aventura em Pilter. A gente tá indo pra Pilter agora. Eu vou passar num localzinho aqui que a gente vai mostrar o caminho pra vocês, que é nesse outro cifrão aqui, rapaziada, que é a Hatter, que ali a gente pode vender nossos Pokémons, galera. Isso mesmo, então tem muita gente que não sabe, existe um NPC que vocês podem vender seus Pokémons, fica aqui em Viridian, e também tem um outro em Saffron, tá bom? Então, galera, agora que a gente vendeu, vou estar passando em um outro local pra vocês, que é nesse outro cifrão aqui, que é a loja onde a gente pode vender nossos Pokémons. Tem muita gente que não sabe, mas tem como vender seus Pokémons. E um dos vários locais que tem, não são tantos locais que tem, na verdade, mas um dos locais que tem é aqui em Viridian, logo na segunda cidade do jogo que a gente visita. Que é aqui, ó, nesse local que vocês podem ver, a gente vai cá pra frente e vamos falar aqui com nossa querida Hatter. Tá aí, ela vende e compra nossos Pokémons, né? A gente pode ver aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem vários Pokémons que a gente capturou ao longo da nossa jornada já. Se a gente vir falar com ela, a gente clica aqui, ó, a gente pode estar vendo, ela paga nosso Pokémon. Geodude, por exemplo, vale 80, o Nidoran vale 120, o Slugma vale 1000 e o Spear vale 10. E assim, tem vários Pokémons aqui que ela vai estar comprando. Tá muito interessante, então fica a dica aí pra vocês. Eu não vou vender nenhum agora, mas mais pra frente a gente vai estar vendendo os Pokémons. Vou esperar a gente chegar a level 50 pra gente desfazer dos Pokémons que a gente não vai estar usando. Agora, partiu Pilter, nossa próxima cidade. Partiu continuar nossa aventura rumo ao topo dos ginásios aí. Bora que bora, tô muito empolgado. Então vamos que vamos, rapaziada. Daquele jeitão que vocês estão ligados, agora a gente tá frenético e quero tentar capturar alguns outros Pokémons que a gente não capturou ainda. Então vamos que vamos, tem muita coisa pra falar pra vocês. Vamos continuar a linhagem de quests aqui pra gente continuar a nossa aventura da melhor forma possível. Vou estar mostrando um caminho aqui pra vocês, né? Pra gente chegar na nossa querida Pilter. E assim chegamos aqui em Pilter, galera. E como vocês sabem, sempre chegou na cidade nova, vai direto no CP, depois a gente faz o resto, tá? O CP de Pilter fica aqui em cima, galera, fica meio escondido. Você vai subir um pouco, vai chegar nessa escada aqui lateral. A gente vai estar subindo aqui e vai estar indo diretamente na enfermeira Joy. Falar com ela. Falando com ela, agora sim, já vamos ter o TP liberado para futuramente utilizarmos aí. Então estamos safe to safe. Agora vamos voltar ali e vamos falar com a Emerald, a Oak Emerald, né? A professora Emerald, ela fica logo aqui embaixo, perto do cais, na entrada esquerda da cidade. Se entrar e virar para esquerda, você vai encontrar ela aqui no cais, tá? Vamos falar aqui com ela. Ela vai falar em questão de evolução e tal. Então ela vai falar algumas coisas de evolução e vai mandar a gente lá no CP. Então a gente vai voltar no CP, tá? E ela vai perguntar se a gente quer trocar a nossa cidade natal aqui pra Pilter. Cara, eu recomendo muito que vocês troquem, pessoal. Pra trocar é bem simples, vocês vão vir aqui e vão falar com o MR Kurt, esse cara com a maleta aqui. Então a gente vai falar com ele e vai perguntar, você quer trocar a sua cidade natal pra cá? E sim, então a gente digita yes, bate entra aqui e GG. Agora toda vez que a gente morrer, a gente vai renascer aqui em Pilter. Vai ser bem melhor do que renascer lá em Pallet, tá, galera? Então agora a gente vai estar numa localização bem melhor, aqui perto de Cerulean, que é basicamente a cidade principal do jogo. E também é onde tem as casas mais caras, onde que a galera mais rica, podemos dizer assim, fica. Porque a entrada da NW fica logo aqui em cima de Cerulean, tá? Então por isso meio que a cidade mais movimentada do jogo é Cerulean, porque fica a dica aí também. Então agora a gente vai voltar lá, vai falar com ela novamente. E ela vai pedir pra gente conversar com os outros NPCs que ficam lá em cima. Que são os NPCs que a gente pode trocar umas pedras e
E a gente pode depois pegar alguns itens interessantes, tá? Vamos falar com ela, a gente vai entregar a carta pra ela. Beleza, vou falar algumas coisinhas pra gente. Aí vai falar algumas questões aqui, vocês podem ler devagarzinho caso vocês tenham preferência. Vai falar sobre a fome. Se o seu Pokémon ficar com fome, ele fica triste. Tudo mais. Inclusive, nosso personagem também... Perdão, a tosse. Nosso personagem também está com fome. Então, é muito interessante, tá? Aqui ela vai falar algumas coisinhas bem interessantes. Vai falar pra gente conversar com o NPC lá. Mas aqui eu quero falar algumas coisas para vocês. Aproveitando que ela acabou de dar pra gente os rivais. Quero dar algumas dicas pra vocês, pessoal. Vamos lá. Ela acabou de dar pra gente medicinas e também foods. Vamos falar sobre sushi aqui. Os sushi duram 15 minutos. E vocês podem ver aqui que eu tô com esse símbolo aqui, ó. Que eu tô faminto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai comer essa food. Então a gente agora não tá faminto mais, tá? Nossos pokémons também ficam famintos, como vocês podem ver. E existem duas formas de tirar a fome deles, né? Quer dizer, a fome não. A fome só tem uma forma, né? Que é dar comida pra ele. A gente vai pegar a comida, vai mirar nosso pokémon e pronto. Tá vendo? Chomp, ele comeu. Agora ele não tá com fome mais. Toda vez também que a gente fala com a enfermeira Joyce, a gente vai ganhar 15 minutos de comida grátis. Podemos dizer assim, ela vai tirar a fome durante 15 minutos dos nossos pokémons. E a única forma de alimentá-los é com food, tá? Recomendo sempre comprar uma food boa. E como é que você compra food? Você pode comprar no TC, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Ou vocês podem vir nessas lojinhas aqui de comida, por exemplo, comprar o chocolate, comprar o lollipop. Então, essas comidas aqui são bem interessantes, tá? A comida que eu mais recomendo agora no início é comprar a pizza, que é um precinho mais carinho, mas ela dura durante 2 horas. Essa sushi, por exemplo, dura só 15 minutos. Então a gente vai ver isso aí tudo também, tá, rapaziada? Vamos lá. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Como deixar nosso Pokémon feliz. Primeiro, a gente clicar aqui nele. A gente vai deixar ele feliz. E usando poções de cura. Por exemplo, a gente tem essa aqui, né? Que é Small Potion. Se a gente usar no nosso Pokémon, ele vai impedir temporariamente ele ficar feliz. Caso a gente troque muito de Pokémon, eles morram muito também. Por enquanto, essa dica que eu vou dar, eu tenho um vídeo no meu canal específico ensinando curiosidades que eu gostaria de saber antes de começar a jogar. Recomendo assistirem também, vou estar deixando no card aí, que é muito interessante. E a outra é a gente dando a food muito prolongada aqui, que dura muito tempo, nosso Pokémon não fica triste, pessoal. Então muita gente não sabe disso. Então no futuro, quando vocês tiverem a oportunidade de ter comidas que durem mais ali de 4 horas para os nossos Pokémons, que mesmo que você troque muitas vezes ele, por exemplo, na NW lá na frente, com o conteúdo lá pra frente que a gente vai chegar, eles não vão ficar tristes, tá? A outra coisa que eu quero falar pra vocês é configurar o Medicina. A gente acabou de ganhar 100 Medicina, que é esse potinho rosa aqui, cara. Ele é muito importante porque ele tira efeitos negativos de nós e dos nossos Pokémons, como Burn, como Sono, como Silence. Então é muito importante vocês terem esse pot com vocês sempre, tá? A gente acabou de ganhar 100, a Emerald deu pra gente. E como é que a gente configura? Como é que eu configuro na minha barra? Como é que o Blight configura? Eu configuro 2 opções. Vocês podem ver que tem 2 aqui, ó, galera. Basicamente eu vou pegar e vou arrastar, né? Como vocês sabem, eu vou botar aqui, vou clicar no botão direito, vou mudar o atalho, colocar a letra que eu quero. No caso aqui, nesse aqui eu uso AV e no outro eu uso F4, no F4, né? Esse aqui eu uso o F4. Então basicamente assim, vocês podem ver que um tá verdinho e o outro tá amarelo. Por quê, Blight? Porque o F4 eu uso em mim mesmo, tá? Aqui, eu vou mudar aqui rapidão, ó. Vou clicar aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. Trocar para usar em si, é em si mesmo. Quando tá clicado para usar em si mesmo, fica verdinho, o quadradinho em volta dele. Isso quer dizer que se eu apertar F4, vai usar no meu personagem aqui, que vai ser utilizado esse medicina, tá? E aqui, vou trocar aqui rapidão para mostrar para vocês. O V eu uso aqui, ó. Clico para trocar para usar em seu Pokémon. Aí vai ficar amarelinho em volta. E o que isso acontece? Se eu clicar o V, ele vai usar no meu Pokémon. Ou seja, por que é importante ter 2? Um para mim e um para o meu Pokémon? Porque às vezes nossos personagens vão tomar as skills também. Quando a gente vai trocando Pokémon no timer de dar o revive, a gente pode tomar esses skills ali. Então é bom a gente ter um, porque isso vai salvar muita gente. E também é importante pra gente ter o nosso Pokémon, que a gente vai utilizar muito em algumas hunts específicas, até a gente poder comprar ali uma Lumberry, que faz o mesmo efeito, só que já basicamente contínuo durante 1 hora ou 3 horas, que é o tempo tela normal, caso você não tenha uma faquinha que dá na Valência Quest, que é uma quest que a gente vai fazer mais pra frente também, tá? Estamos aqui indo falar com o NPC, então vamos aqui. Continuar as missões aqui, continuar fazendo tudo direitinho. Tem muita coisa pra gente fazer aqui, mas a gente já tá indo bem demais, galera. Tô doido pra gente pegar level 30 e a gente começar a realmente dar aquele rushadão pro 50. Bora! Então, galera, antes da gente enfrentar o Forest, né, a gente foi lá em cima, pegou a missão. Hoje eu tô voltando aqui pro CP rapidamente, porque eu quero ir no TC com vocês e mostrar algumas coisas. Pra gente ir no TC, a gente vai entrar em qualquer CP normal. E a gente vai vir aqui, ó, vai ter essa área aqui, esse bloquinho azul TC, a gente vai entrar nesse portalzinho aqui. A gente vai ser teleportado meio que para um lobby aí, onde que todos os CPs podem vir, tá? Se a gente descer aqui e vier pra esquerda, a gente vai ter uma lojinha de comida aqui, como eu falei pra vocês. E aqui vão ter as comidas, mais opções de comidas, tá? Não precisa ficar preso às da cidade. E aqui vai ter a pizza que eu citei pra vocês, que ela custa um pouco mais cara, com $160. Pokédolls, né? Podemos dizer assim, $160. Só que essa food, ela dura 2 horas, pessoal, tá? Ela dura muito mais, enquanto a do sushi dura 15 minutinhos, a pizza dura um pouquinho mais aí. Então vale a pena você comprar ela quando você puder aí.
pra usar em você e nos seus pokémons também, vai facilitar muito a vida, tá? Vamos lá falar com o Forest agora, eu vim aqui mostrar isso pra vocês rapidamente, pra vocês saberem onde se localiza o TC, e aqui vai ter muito mais coisas, né? Aqui, por exemplo, aqui em cima é a área das profissões, e do clã fica lá pra cima, aqui tem uma área de treinamento, aqui tem onde fica um policial Jenny também, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Aqui tem uma policial Jenny aqui na direita, ó. Umas coisas bem interessantes. Aqui também tem esse quadro que a gente pode trocar por algumas recompensas de fazer cat diário. Então é muito legal, muito interessante mesmo. Tem bastante coisa aqui, eu vou estar mostrando tudo pra vocês mais pra frente. Perdão a tosse. Então vamos aqui falar com o Forest agora. Pra gente falar com o Forest é bem aqui atrás do centro Pokémon. Já vai descer as escadas aqui. Ou caso você tenha vindo direto, você vai descer aqui, ó. E vai subir essa escadinha aqui, ó. Como mostrar pra vocês, saiu do centro Pokémon, veio aqui pra cima, sem muitas preocupações. E vamos virar aqui pra esquerda. O Forest vai estar aqui logo depois da escada. Vai subir essa escada, vai descer essa escada aqui da frente. E o Forest já está aqui de Horopitia verde pra falar com a gente, tá? Ele vai querer desafiar, você pode ver como é que funciona, mas basicamente é um desafio que ele vai usar 3 Pokémon, a gente vai poder usar nossos 6 para enfrentá-lo, tá? Para enfrentar ele a gente tem que tirar o Pokémon, não pode estar com o Pokémon para fora. E assim ele vai falar, bora desafiar, já estou pronto. E assim ele vai invocar os Pokémon dele. Vamos começar, ele começou com Zubateira. Vamos começar aqui dando o nosso melhor já, porrada neles. Beleza, aqui ele vai entrar no Silence, né? Porque o Slugman é muito bom. Ele tem um stunzinho ali muito interessante. Beleza, já derrotamos primeiro. Agora já veio o Raiden. Vamos ativar nesse Moon aqui. Eu não tô com Pokémon de água. Tinha que ter pegado o nosso Politoed. Ele facilitar muito nossa vida aqui nesta questão, tá? Mas vamos aqui derrotando. Vamos durar aqui. Aproveitar que a gente tá com defesa aumentada. Tamo indo bem. Tamo tranquilo. Vamos trocar aqui pro nosso querido Treco. Nosso querido Trecão da massa. O Brable. O Best. E beleza, vamos derrotamos com sucesso. Agora vai vir um Pokémon mais difícil, que é o Steelix dele, cara. O Steelix dele é poderosíssimo. Então tomem bastante cuidado, rapaziada, que o bicho é poucas ideias, tá? Então aqui a gente vai tentar se manter vivo aqui o máximo possível, aplicar o máximo de dano possível. Mas com 6 Pokémons é bem tranquilo de derrotar. Só ir na calma, só ir tranquilo, que é de buenas, tá? Vamos aqui usar a terrinha para diminuir a efetividade do Pokémon. Nossa, estamos uma porradita ali que, meu amigo, meu amiguito. Já foi, rapaz, tô te falando, o Steelix é bruto, o Steelix não brinca em serviço não, rapaz. Nós estamos bem, já tá na amarela. Vamos que vamos com força total, rapaziada. Vamos gigante. Vamos aqui, isso, bora Lindoran. Faz a boa pra nós, mano, confia em tu, bora. Então, vamos aqui enfrentar esse primeiro desafio, cara. Eu acho muito interessante esse primeiro desafio. A gente já meio que poder ter o prazer de já sentir uma batalha de ginásio. Rapaz, vamos que vamos. E será que vai dar, será que não vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Beleza? Bora aí, vai dar demais que eu confio no Spearow. O Spearow é o brabo, segura o Spearow. Segura, vem tranquilo, vem afoba não, Onix. O Spearow vai dar ali uma no C, ó. Segura, segura. Nossa, capinou, mas aqui é nós, rapaz, ganhamos. Segura o Spearow do pai, pegamos level 21. E a gente também ganhou algo bem interessante, meus amigos. A gente vai ali falar com um NPC específico agora. A gente vai falar com o Flint, que a gente vai ganhar uma Evolite logo quando for falar com ele. Vamos lá, eu vou passar aqui no centro Pokémon, dar uma curada e vamos lá falar com ele e voltar no NPC que a gente acabou de falar, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos lá, falando com o Flint, vocês podem ver, e ele deu essa pedrinha aqui para nós, e a gente voltou aqui e falou com a Emerald. A gente ganhou uma Evolite, e aqui temos também esse emblemazinho aqui, né, o Forest Blood Cap, que a gente ganhou a derrotar o irmão do Brook aí, tá? E o que isso implica, galera? A gente ganhou esse Evolite, essa Evolite é um item muito importante, que agora a gente vai chamar nosso querido companheiro que a gente escolheu, né, no meu caso foi o Treco. E a gente vai pegar essa Evolite e vai usar nele, rapaziada, e ele vai se transformar em um Pokémon normal, podemos dizer assim. Ele não vai ser mais um Baby, porque quando a gente começa ele no início, ele é um Baby Pokémon, e agora se torna meio que um Treco normal, podemos dizer assim. Ele até cresceu, vocês podem ver que agora ele tá bem maior, e ele liberou novas habilidades, ou seja, agora a gente tem skills novas, então vai ficar bem mais de boa usar ele, bem mais tranquilo. Então não esqueçam, não deixem de usar essa Evolite quando vocês pegarem no seu Pokémon inicial que você escolheu, pra ele ficar mais forte. Inclusive ele tá com fome, já vamos dar aqui uma comidinha pra ele. Dale que dale, bora que bora. Recomendo também botarem a food de vocês aqui na barra pra vocês sempre ficarem cientes aí
e poderem ter mais facilidade, tá? Então, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês também onde que vocês conseguem comprar um Eviolite, né? Igual a gente usou no nosso personagem aqui, no nosso Pokémon inicial, a gente usou no Draco, né? Quando vocês fazem as missões, vocês ganharam, como vocês viram, mas também, caso você decida não fazer as missões e jogar por conta própria, né? Sem querer fazer as missões, há também uma forma de conseguir essa Eviolite, basta comprar lá, tá? Vou estar mostrando aqui onde compra pra vocês. Nosso ponto de referência vai ser o CP, que é a escada do CP, essa escada lateral aqui, então a gente vai descer e vai subir reto aqui pra escada aqui logo em cima. Vocês vão ver, vão passar na lateral do CP aqui e vão vir passar aqui pelo Peter, vão subir mais um pouquinho e vão subir a escada logo aqui na nossa reta, tá bom? Subindo a gente vai falar com o NPC de cabelos vermelhos aqui, que é o nosso querido professor Levi, e a falar com ele, ele vai perguntar aqui se você quer transformar seu Pokémon de forma bebê para a forma adulta, e ele vai perguntar se a gente consegue um Evolute, né? Ele vai falar, a gente consegue basicamente por um preço simbólico, a gente paga $500 para ele, e aí se a gente confirmar aqui, a gente ganha um Evolute e pode se transformar no nosso Pokémon em um Pokémon adulto, em vez de não ser mais bebê igual a gente fez. Caso você faça as quests igual nós fizemos, você vai ganhar uma de graça, mas caso você queira pular as quests, também tem essa opção aqui, tô mostrando pra vocês logo depois também, que eu esqueci de mostrar lá na hora, tá bom? Tá, então se você quiser falar com o NPC aqui pra comprar, também funciona. Então, 500 doletas, você consegue comprar também uma Eviolite. Bora continuar, rapaziada. Agora a gente vai continuar nossas missões aqui, vamos falar com o nosso querido camarada que tá aqui, a gente vai descer aqui, ó, subir essa escadinha e falar com um cara que tem um Mega Geote aqui em cima, que é o nosso querido Ron. Então o Geote dele é o bravo, o Geote dele mega brabíssimo, boladão. Vamos falar com ele aqui, ele vai pedir algumas coisas pra gente. E a nossa primeira tarefa relacionada dele, que ele vai pedir também que a gente derrote 20 PJ e 20 Pidgeotos, tá bom? 10 Pidgeys e 20 Pidgeotos, tá? Pra gente derrotar eles, vou mostrar o caminho aqui pra vocês, eles ficam cá em cima. Mas antes da gente ir lá, eu vou fazer uma coisa pra facilitar a nossa vida, rapaziada. E o que é que vai facilitar a nossa vida? Nós vamos vir aqui na saída da esquerda de Pilter e a gente vai ali no laboratório elétrico, galera. Isso mesmo, a gente vai pegar alguns pokémons elétricos pra gente poder derrotar os Pidgeys e os Pidgeotos mais facilmente. Mas antes, a gente vai subir essa escada aqui da saída e a gente vai passar nessa loja aqui que fica bem aqui em cima. Literalmente só subir essa escadinha aqui que vocês viram e a gente vai vir aqui. Esse Hug, ele compra alguns itens especiais, galera. Subindo alguns itens que você não costuma conseguir vender em certos NPCs no jogo. Por exemplo, o Mark não compra de você alguns itens mais carinhos ali, mais especiais. Vocês podem ver aqui, ó, que esse Pokémon compra de você. Então fica bem ligado aí que esse Pokémon pode comprar de você. Mas também eu queria falar, galera, sempre verifiquem os itens no market, quanto eles valem, porque tem muitos itens que são usados para profissão, para criar berries, para aventureiro aí, que são as profissões que mais usam, que sou professor e aventureiro. Vou estar falando das profissões mais pra frente. Inclusive, para quem é VIP, level 20 libera as profissões, mas fica a dica aí, já vou deixar isso no ar, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre, que são as profissões que dão muito dinheiro e uma forma boa de rentabilidade também. Então, que caso você queira vender algum item que você não está conseguindo vender, pode vir aqui, mas sempre dá uma olhada no marketing, que é muito importante vocês verificarem os valores dos itens, como eu disse aí sempre, tá? Vamos lá, onde eu quero ir para vocês, a gente vai vir aqui, ó, nessas duas casinhas, só descer a escada e ir para esquerdita aqui direto, a gente vai encontrar Voltorbs e também Electrodes. Então aqui, ó, vocês podem ver que já tá, a árvore tá eletrocutada já, ó. Então a gente vai se aproximando aqui e aqui a gente vai encontrar o local deles, tá? Já vamos descer do Pokémon, que aqui é um local um pouquinho mais perigoso. Vamos ver aqui, ó, vamos enfrentar, vocês podem ver, ó, os Voltorbs, os Magneton, né? E ali em cima tem a segunda evolução do Voltorb, né? Que é o Electro... Ei, meu Deus! Meu amigo, filho, ele se autodestruiu. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá, galera? Eles podem se auto-explodir. Descer pra Dex também é uma coisa importante. E vocês podem ver que eles se auto-explodiram do meu lado, tá? Meu amigo. E toma cuidado, ainda mais que a gente tá level baixo. A gente pode ir de arrasta pra cima facilmente com esses ataques aí, se vocês bobearem, tá? Beleza, aqui derrotamos. Temos até o Whipping Bell também, se vocês conseguirem capturar. Seria muito bom capturar o Whipping Bell, cara. Ele vai ser uma ótima aquisição para a equipe de vocês inicial aí. Vamos aqui enfrentá-lo com sucesso. Ele deu um negocinho na gente aí. Então, cara, aqui a gente vai ter essa voltinha aqui. Eu vou ficar rodando com vocês aqui até a gente capturar esses dois Pokémons, né? O Voltorb e o Magneton, que eles vão ser muito úteis aí pra gente continuar nossa missão. E a gente vai ganhar mais 2 Cats. Logo também mais XP para adiantar a nossa rushada de XP. E não rushada, né? Pra gente upar da melhor forma possível. E também ganhar a melhor quantidade de Pokémons, né? Que vai fazer muita diferença lá pra frente, esses Cats aí pra gente, tá bom? Vamos lá. Como o Whipping Bell é a segunda evolução, eu vou começar a gastar Great nele, tá, rapaziada? As Great que a gente pegou, vou estar começando a gastar nele aí. Então bora que bora, me acompanhe nesta jornada aí.
Então, galera, vocês viram aí que foi loucura, foi muita doideira. É bem difícil, é bem chatinho, né, fazer essa etapa de ficar indo lá. Você vai ter que ir vir no CP e voltar várias vezes, é um pouquinho cansativo, mas vale a pena porque vai dar uma facilidade pra gente agora no Speed Ouro, tá? Então vou estar trocando alguém aqui, vou estar tirando o nosso querido Nidorino aqui e vamos estar colocando o nosso querido Voltorb, né? Eu falei, tô com o Electrode na cabeça, que é a segunda evolução dele, com o nosso querido Voltorb que a gente capturou, tá? Tome muito cuidado com essa última skill aqui, que é o Self-Destruction, que é a explosão, tá? Se vocês quiserem, vocês podem clicar no botão direito em cima da skill e bloqueá-la, tá, rapaziada? Pra não ter risco de vocês usarem sem querer, tá? Mas como vocês, caso vocês queiram usar, isso é a favor de vocês, pra vocês derrotarem o Pokémon, também é possível, tá? Então, mas eu vou bloquear aí por enquanto, que eu me sinto mais confortável, tá? Uma coisa positiva, a gente vai passar no market aqui rapidamente. A gente dropou alguns itens bem interessantes. Dropamos mais alguns alívios que a gente matou, né? Alguns Whipping Bell, que é a segunda evolução do Bellsprout. E também dropamos essas Electric Box aqui, que vale dar pra vender por um dinheirinho. E dropamos 2 magnetes, cara. E esses magnetes valem uma grana muito boa, muito interessante pra gente. Então a gente vai estar vendendo aqui no market pra gente já ganhar o nosso querido dineirito. Vamos ver se a gente vendeu algum item. Não vendemos ainda nada do que botamos para vender, né? No caso foi as 5 livros. Inclusive vamos até aqui ver mais se teve alguém que abaixou o preço, alguma coisa. Sim, um cara botou aqui um pouco a mais que a gente, mas tá de boa. Eu vou estar botando aqui ainda assim por 189, mais algumas livros. Tô deixando aí um dia no caso dessa aqui, beleza. Então botamos aí. Agora a gente vai olhar as Electric Box. Vamos ver quanto vai estar aqui, ó, Electric Box. A galera geralmente não compra em maior quantidade, tá, galera? Vocês podem ver, os caras vendem muita coisa, então, tipo assim, vender pouco é bem difícil, mas tá valendo 40 e ela vale 20, então tá compensando pra caramba. Nesse caso aqui, eu vou botar 39, só pra ficar ali um pouquinho à frente, tá? Botar aqui, que o cara tem muito, provavelmente a gente talvez ficaria atrás dele ainda, beleza? Agora a gente vendeu as nossas Electric Box, agora vamos vender os Magnetes. Nunca abaixem demais o preço do marketing, galera, para não atrapalhar outros players, tá bom? Então temos esse cara aqui vendendo 2, a rapaziada vendendo bastante aí também, ó. Muita gente vendendo. Vocês podem ver, galera, tá valendo 2k no meu servidor aqui. Cada servidor varia os preços dos itens, tá? Então você tem que ficar ligado aí. Vamos vender a 1 centavo a menos, só pra gente ficar na frente ali. Beleza, eu tô deixando isso aqui e vamos que vamos. Vamos ver se a gente vai vender os nossos queridos itens aí, rapaziada. Então vamos deixar vendendo aí. Então vamos ver quanto que a gente vai ter de lucro. Olha, se a gente vender todos os itens do nosso market, vai ter 5 mil de lucro, o que já seria suficiente pra gente pagar a taxa da nossa World Backpack pra vender. E também a gente botar ela e a gente vendendo ela, a gente ganharia ali 68 mil. A gente poderia comprar um Revive, alguns Pokéballs um pouco melhores também, pra ajudar na nossa jornada, né? Top demais. Então, bora lá no Speed Ouro agora. Agora a gente tá com o time um pouquinho mais preparado. Vamos dizer assim que a gente deu um Pokémon Choque ali pra derrotar os voadores. Então a gente vai fazer o mesmo caminho, basicamente, sair por aqui. Só que dessa vez a gente vai estar subindo até lá no topo. Bora. Chegamos aqui no local, galera, só subir essa escada aqui e estarão aqui nossos queridos amiguitos, tá? Já chega dentro da Pokédex, né, como a gente não tem essa Pokédex ainda, e GG, boys. A gente vai derrotando aqui, ó, vocês podem ver, olha a velocidade, rapaziada, muito de boa, muito tranquilo. Então a gente vai estar derrotando 20 aqui e os Speed também. E qualquer coisa, esses Pokémons todos morram e no CP e ficar voltando até completar nossa queridíssima missão. Vocês podem ver, cara, que é muito de boa. E aqui uma estratégia que eu gosto muito é sempre fica aqui, ó, perto da escada. Então qualquer coisa vocês descem, sobem aqui, ó, vão subindo e descendo. Então é uma facilidade aí que vocês vão poder ter enquanto fazem essa missãozinha. Eu acabei matando no Caterpie aqui, vamos derrotar ele também. Então não tem muito segredo essa parte aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. É bem de boa, bem suave mesmo, rapaziada. Então vamos que vamos com força total. Completar essa missãozinha aqui e voltar lá pra entregar pro mano, tá? É importante a gente capturar a segunda evolução, tá? Porque a próxima parte da missão vai ser a gente mostrar que capturou ele, tá? Então recomendo ficarem aqui e virem aqui até capturar a segunda evolução, até porque vai ser um Pokémon muito bom também pra gente, pra algumas questõezinhas futuras. Então fica aqui, vai dar um XP muito bom por ser a segunda evolução. Então bora mostrar aqui na prática pra vocês, rapaziada.
Então, galera, vocês virem que a gente capturou nosso Pidgeotto. Tô voltando aqui para dar aquela curada já nos Pokémon e já pegar nosso queridão para nossa equipe logo. Vou tirar o Spearow e vou meter ele aqui pra gente, olha que beleza, rapaz, que beleza. Aí sim, agora estamos gigantesco. E vocês podem ver, galera, que a gente ao capturar também ganhamos uma recompensa. Ganhamos 50 Great Balls ao capturá-lo, isso mesmo. Por que a gente ganha essas Great Balls? Porque a gente fez uma cat dele, cat aqui, ó. Vocês podem ver, a gente ganha a recompensa. No caso, ele foi um desafio aí um pouco mais tranquilo, podemos dizer assim, que ele tá muito fácil, como vocês podem ver aqui, né, um captura muito fácil. Então a gente ganhou um pouco de XP, né, 10k de XP dele, mais um XP, mais 10k extra que a gente ganha e 50 Ultra Balls. Aqui vocês podem ver também, ó, que caso você capture um fácil vai dar 25, aí tem 50. Essa primeira recompensa aqui é só das duas primeiras, tá? Que são essas duas Pokébolas aqui, rapaziada. E assim vai aumentando, ó, 50 mil, aí dá 150, aí dá 50 Ultra Ball, e assim vai aumentando as recompensas até chegar no muito difícil, que dá uns tokens, e no extremos também, que só que dá 15 tokens desse e 1kk de XP, rapaziada. Então tem muita coisa interessante que mostra tudo pra se vocês quiserem ver a dificuldade de cada Pokémon. E se vocês clicarem aqui, vocês ocultam os que vocês já capturaram, né? No caso, a gente capturou mais aqui em cima, vocês podem ver, mais do iniciante. Então o que tira geralmente era só dali de cima, tá bom? E se vocês fizerem capturas difíceis, muito difíceis, extremos ou médias, ou fáceis, né? No caso a gente fez muito fácil, então a gente não pegou ainda. A gente vai ganhar esses cat tokens que são desafios bem interessantes, tá? Então beleza, aqui a gente já fez isso. Vamos falar aqui com a enfermeira, aqui com o Pidgeotto, para ela dar uma curada na alegria deles. A gente clica nele aqui, beleza? Vamos dar uma food para ele também. E GG. Vamos lá agora entregar a missão. Vocês podem ver que foi uma das últimas missões. A gente tava finalizando a kill dos bichos lá. E a gente já pegou. Que sorte, hein, rapaziada. Bom demais. Ganhamos XPzinho bom. Estão quase pegando level de 5. Que vai liberar as dele. Kill da nossa querida Jenny aí, cara. Da policial Jenny. Então a gente vai poder começar a ganhar um pouco mais de XP. A gente vai fazer bastante coisa interessante também. Então estou bem empolgado. Vamos aqui. Entregar pra ele bem de boa, bem suave, bem tranquilo. Vamos falar com o Rom. Sabe o Rom? Vamos, parceiro. Beleza, pegamos o level 25, aí sim, meu garoto, gigante. E beleza. Agora sim a gente vai falar com a Emerald aqui mais uma vez. Vamos conversar com ela e logo em seguida a gente vai ali falar com a nossa querida policial Jenny. Beleza, aqui ela vai perguntar se a gente capturou um Pidgeotto, por isso que eu falei que é importante pra vocês capturarem. E beleza, capturamos. E aqui, beleza. Ela vai pedir pra gente desafiar alguns dos treinadores que estão ali atrás do ginásio, onde a gente também enfrentou o Forest, né, o irmão do Brook, tá? Mas antes a gente vai vir desse aqui e vai falar com a Officer Jenny. Vamos ver aqui qual que vai ser as missões que ela tem pra gente hoje. Ela tem Sparrows, Pidgeotto e Golbat, rapaziada. Como a gente já tava matando os Pidgeotto, eu vou pegar de Pidgeotto, tá, rapaziada? Mas vocês podem ver aí que tem sempre, todos os dias, vocês têm que vir falar com ela, ela vai dar opções pra vocês, tá? Então vamos vir aqui falar com ela, já vou pedir pra gente derrotar 19 Pidgeotto. Com certeza vamos derrotar. Então, antes da gente enfrentar os nossos queridíssimos, se a gente clicar aqui também, rapaziada, a gente pode ativar ela para rastrear a missão, ó, para mostrar ali em cima, tá vendo? Aqui é onde eu mostro todas as missões do joguinho, tá? Vamos lá, então vamos voltar naquele local lá e vamos derrotar os Pidgeottos agora. Eu vou estar derrotando com vocês esses 19 aí, depois a gente vai continuar a linha de quests aqui e enfrentar os 3 treinadores necessários. Então, bora que bora. Então, galera, pega level 25 e já pega a policial Jenny, cara. Galera, pega level 25, você tem que pegar essa quest que vai te ajudar com um XPzinho muito bom aí também, essa missão diária, tá? Todos os dias você pega essa missão e cada dia vai ser bichos diferentes pra você derrotar, né, rapaziada? É muito importante ressaltar isso pra vocês. Hoje vieram essas 3 opções que vocês viram, mas amanhã pode vir outros e assim vai. E é muito importante que elas vão dar XP e ao longo prazo, além do XP que vocês vão ganhar, vocês vão poder pegar algumas recompensas que também são muito interessantes. Vocês vão poder pegar uma policial bag depois de completar 75 vezes nessas missões. E não só policial bag, vocês vão poder pegar Pokébola Ultra PBs, né? Que é umas Pokébolas especiais que a galera valoriza bastante os Pokémons que estão dentro delas. Então não deixe, pegou o level 25, corre fazer essas missões aí já pra dar uma agilizada nas missões de vocês, rapaziada. Faz total diferença e realmente ajuda bastante mesmo, tá? Então vamos derrotar aqui nossos queridos Pidgeottitos. Vamos derrotar eles aqui com toda a calma, com toda a tranquilidade. E aí voltamos com vocês pra gente continuar a nossa linha de quest, tá, rapaziada? Então pegou 25, rapaziada, vai no Officer Jenny, todas as cidades tem, ou vai no TC, igual eu mostrei pra vocês que lá tem uma no TC. E pega a missão diária com o diária dela, tá? Vale ressaltar também, galera, que algumas missões são um pouquinho mais difíceis. São Pokémons que vão estar, por exemplo, no Safari. Então é um pouquinho mais chatinha algumas missões específicas. Mas nada de muito impossível não, tá? Então fica de olho. Geralmente as missões que tem quantidades um pouco menores, tirando agora essas iniciais, realmente vão ter pequenas quantidades, porque são missões iniciais. Vão normalmente ser missões Pokémons mais difíceis, porque tem pouco no mapa, então vale a pena ressaltar. Por exemplo, você tá começando a derrotar 100 Pokémons, aí aparece um de 50 ou um de 20,
Então tem que ficar ligado, porque aí pode ser uma missão um pouquinho mais difícil, porque tem poucos no mapa, tá, rapaziada? Então bora aqui. Com tudo. Vamos derrotar aqui os necessários para nossa missão. Para a gente fazer a quest. Chegou um cara aqui, ele deve estar... ele quer pegar o minério ali, ó. Ele tá querendo pegar o mineirão ali. Que provavelmente o cara aí é... Provavelmente não, né? Provavelmente eu ia falar, provavelmente ele é engenheiro, mas com certeza ele é, né? Você tá pegando minério, viajei. Vamos lá, vamos derrotar aqui fazendo a missão. Bora que bora. Completamos a dele da Jenny aqui. Bora lá falar com a nossa querida Jenny. Passamos ali no CP procurar nosso Pokémon. Foi bem de boa fazer. Só deu aquela demoradinha que a gente não tem tanta força ainda. Mas de boa, tranquilo, bem de boa de fazer. Vocês viram aí os trechinhos de eu fazendo. Vamos entregar com ela aqui. E pegamos já level 26, rapaziada. Ganhamos 5.000 XP e 2 Newbie Gifts. Vocês podem ver que a gente ganhou 2 caixinhas aqui, ó, de Newbie. Vamos abri-las já pra ver que vem. Oh, beleza demais. Já veio Ultra Potion. Já vamos usar aqui, ó. Aí, já tá equipado para o Pokémon. E vai ver aqui mais 3 revivezão aí, filé todo. Então, olha só, é muito importante fazer essas missões aí pra gente conseguir essas recompensas, tá? Vamos aqui marcar a missão aqui que a gente tem que continuar fazendo. Da professora Emerald, bora lá então enfrentar atrás do ginásio os treinadores que estão precisando ser enfrentados por nós.